Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Estamos aqui hoje para falar sobre empreendedorismo e o meu convidado é o meu amigo e CEO do G4 Club, CEO do G4, Lucas Riedo. Obrigado pela sua presença aí, cara. Eu que agradeço, Wesley, o convite. Vamos falar um pouquinho sobre gestão. Você acompanha o podcast? Pô, bastante, cara. O podcast da Ju, acho que foi o primeiro ou o segundo, né? É, o segundo. Sobre TDAH, acho que eu escutei umas 3 vezes. Escutei com o Lincoln bastante. Então, pô, são quantos hoje? 80? 85? 80. Eu devo ter estudado aí uns 20, 25 totalmente, mas esses dois foram os que mais me marcaram. Legal. Bom, Riedo, a Army te mandou um presente, depois eu te dou aí, tá? São 3 camisetas para você. E se você que tá em casa quer conseguir uma camiseta bacana que pode ser usada tanto casualmente para você trabalhar, fazer uma reunião, quanto para você já ir direto para a academia, você pode acessar o site da Army e usar o cupom ESLEN para você obter desconto e você conseguir lá umas peças de roupas maneiras. Ô Riedo, o que eu tenho de ideia aqui, cara? E aí a gente pode ir saindo tranquilo, mas vamos manter mais ou menos esse cerne da nossa proposta. A ideia para esse podcast aqui que eu tô pensando é o seguinte: o espectador que tá ali em casa assistindo a gente, eu olho as estatísticas do canal e a gente tem uma galera que assiste, é mais ou menos uma galera de 25 anos a 35. Muito provavelmente aquela pessoa que saiu da graduação, ou que estudou para um concurso, ou que não sabe o que fazer, ou que não tem ideia de que lado ir. Essa é a pessoa que está no outro lado da câmera, só para você entender, tá? Então, ou seja, uma pessoa que quer construir a vida, quer resolver o problema. Ao mesmo tempo, recentemente no Brasil, a gente tem alguns dados mostrando que as pessoas estão muito inclinadas a empreender e menos inclinadas a fazer concurso público, como era antigamente. Eu lembro que o meu pai falava, cara, tu tem que passar num concurso, muito provavelmente embalado pela era noventista, onde tinha hiperinflação e o Collor congelou a poupança. Você sabe que eu sofri bastante com isso, cara, porque eu me formei no ensino médio ali em 2007, né? Então 2005, 2006 era a época que ficava ali, o que vai fazer no vestibular e tal, e estudava em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade bem tradicional, né? Uhum. Então os amigos que você faz ali, o pessoal, eu vejo meus amigos de lá, os amigos do Jardim ali são os mesmos que os caras bebem cerveja todas as quartas-feiras ali no bar e tudo mais. Então, se você não fosse fazer medicina ou direito para passar um concurso, era quase que... Perfeito. Exatamente. Um extraterrestre ali. Mas isso provavelmente foi devido a essa época noventista dos nossos pais. E eu fico muito feliz disso ter mudado, cara. Porque imagina quantos cérebros que a gente não perdeu pro Estado. Pô, e a configuração, cara. Né, cara? A configuração de um... Eu queria ser concursado para ser professor federal, porque eu queria fazer pesquisa. E dentro da universidade a gente vê, infelizmente, muitos professores que devido a... Provavelmente é uma coisa inerente ao ser humano, devido à estabilidade, acabam se acomodando. Exato. Então acho que hoje, e tem alguns dados mostrando, as pessoas querem empreender muito, né? Serem profissionais autônomos, profissionais liberais. E parece que a parte de CLT ou a parte de concurso, o pessoal já está entendendo que não é muito esse caminho. Então vamos imaginar que no outro lado da tela tem uma pessoa que está mais ou menos assim. É uma pessoa que quer eventualmente começar um negócio ou alguma coisa assim. E ele tem uma ideia. Ou nem tem a ideia. Não sei de onde você quer começar. Vamos tentar fazer um podcast aqui de uma linha do tempo de uma empresa. Desde o sujeito ter a concepção da ideia, a validação dessa ideia, fazer o produto, eventualmente até abrir capital na bolsa dos Estados Unidos, na bolsa de Nova York. Fechado. Como é que a gente pode... Essa parte eu não conheço ainda, mas... Tá. Vamos fazer assim, então. A gente vai até lá e depois a gente faz outro episódio pro IPO. Daqui a alguns anos a gente volta e faz esse. Como é que é, cara? A pessoa que está em casa, o que ela tem que saber já para, por exemplo, saber se a ideia dela é boa ou se é uma viagem total? O que você diria? Wesley, eu acho que tem 2 coisas que ela precisa estar muito preocupada agora no início. Primeiro, qual que é o problema que ela vai resolver, né? Não necessariamente qual que é o produto dela. Acho que essa diferença é muito importante, né? Porque quando você tem uma ideia de um produto, uma ideia de um serviço, uma ideia de um aplicativo, é muito fácil você se perder nele e ficar, eu vou fazer isso dar certo, né? Quando você foca em qual que é o problema que eu vou resolver, naturalmente sua cabeça já está mais aberta. Então, o primeiro passo, quando a gente está falando de quero empreender, procura um problema. Qual que é um problema relevante que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, né? Então, qual que é o problema que as pessoas estavam lá atrás, né, dispostas a pagar quando o iFood começou?
Entendi. Cara, eu não quero pegar o telefone e ligar para uma pizzaria. Poderia ter feito um call center, como já tiveram vários, até o Murilo Gun. É um cara bom para você trazer aqui. Legal. Ele teve essa... Ele tá morando em Floripa, se não me engano. Ele criou isso lá em 2000, o cara tinha um call center que tu ligava pro call center e ele mandava pizza e tal. Então, qual que é o problema que o iFood resolve? Pedir comida mais rápido. Não necessariamente é um aplicativo de pedir comida, essa ideia lá atrás, né? Assim como um problema que eu pagaria para resolver bastante dinheiro, vamos dizer assim, é não ter que buscar a comida do iFood na hora que chega na portaria do prédio. Cara. Então, às vezes você está no domingo à noite lá, querendo ficar deitado e tal. Então, como que eu resolvo isso? Vou criar um robô? Pô, pode ser um robô, pode ser um sistema de entrega, uma pessoa que fica nos prédios de maior demanda que estão ali. Então, o primeiro ponto é pensar em qual que é o problema que você vai resolver. Né? Achar um problema relevante. E aí, existem problemas que são muito comuns, que tem um mercado gigantesco, e outros que vão ser super nichados, né? E aí os tipos de entrega que você, o tipo de solução que você vai oferecer é muito diferente. Por exemplo, o Thales, né? O Thales, fundador do G4, quando ele criou a Easy Taxi lá atrás. Qual que era o problema? Pô, eu tô num lugar que eu não consigo pedir um táxi, principalmente, não sei se acho que você é mais novo do que isso, mas eu lembro quando eu morava em Belo Horizonte, nessa mesma época, 2003, 2004, e eu ia viajar para Rio Preto, era sexta-feira às 8 horas da noite, cara. Se tivesse chovendo, era um desespero, eu tinha que sair de casa na chuva, ir até uma avenida movimentada, ficar lá pedindo táxi, porque não adiantava ligar para o ponto, porque não tinha táxi, para ir pegar o táxi, ir na minha casa, pegar minha mala e me levar para a rodoviária às 6 horas da tarde, né? 6, 7 horas. Então, o problema que ele resolveu ali foi como pedir um táxi, né? Como eu não preciso me deslocar, não preciso pegar um telefone para chegar em casa, através de um aplicativo. Então, a ideia da solução é o aplicativo. Então, esse é o primeiro ponto. Ele não teve a ideia do aplicativo. Ele teve a ideia do aplicativo. O aplicativo é um meio. Poderia ser qualquer outra derivativo coisa. Poderia ser um site, poderia ser um foguete, poderia ser qualquer coisa. E como é que o cara sabe se o problema realmente existe ou está viajando na maionese na cabeça dele? Tem algum indicador? O cara... Tem. Você entende minha pergunta? A venda. Beleza. A venda. O grande lance não é só saber se o problema existe. O grande lance é saber as pessoas estão dispostas a pagar para que aquele problema seja resolvido. A tua ideia, por exemplo, chegou o iFood no prédio. Como é que você sabe que o cara vai querer pagar o robozinho ou um ser humano para levar o... Como que eu faria para testar essa ideia? Vamos lá. Eu colocaria um cartão ali, arrumaria algum síndico que deixasse eu colocar no elevador ali, ó. A partir de agora, mande mensagem para esse WhatsApp na hora que chegar um pedido seu. E eu ficaria lá na porta, chegou um pedido, na hora que o porteiro ligar, pô, porteiro, pergunta se ele não paga R$5 para eu levar lá. Entendi. Eu pegaria o produto e levaria para ele e receberia R$5. Opa! Então, as pessoas estão dispostas a pagar R$5. Será que elas estão dispostas a pagar 10? Não, 10 já tá... O cara já prefere descer. Então, eu vou ver aqui de quantos pedidos que chegam no iFood ou de qualquer delivery que as pessoas estão dispostas a 5. Agora, como que eu faço isso da maneira mais eficiente? Talvez seja uma parceria com o porteiro. Talvez você vai criar uma rede ali de pessoas que estão dispostas a sentar na frente de um prédio e levar lá. Não precisa ser um robô que vai levar. Aí você começa a ter os problemas, né? E quando não tem porteiro? Como que você vai fazer isso? Então, eu vou colocar aqui uma escuta no interfone. Posso fazer isso? Não posso? Então, a partir daí que você vai derivando como você vai entregar a solução daquele problema, entendeu? Tá, então a pessoa está em casa agora, ela teve a ideia, ela precisa fazer algum tipo de movimento no mundo real para validar se essa ideia funciona vender, cara. ou não. Como que você vende da maneira mais fácil e mais barata possível, para ver se a sua hipótese é certa. Na verdade... Então, o que você está me falando assim, o empreendedor que está de início de carreira, ele já tem que começar aí com pelo menos uma skill. Ele tem que começar com 2 skills. Pelo menos a habilidade de ter uma ideia e associar para resolver um problema futuro. E o cara tem que ser pelo menos um mínimo vendedor para testar essa ideia no mundo real. Na verdade, ou você vende ou você trabalha para alguém que vende, né? Ou você é um vendedor ou você trabalha para algum vendedor. Então, sim, qualquer empreendedor é vendedor. Ele está vendendo desde o produto dele, mas a partir do momento que ele cria uma empresa, ele também vai vender a empresa em si, né? Ele vai vender para um sócio, ele vai vender para um diretor, ele vai vender para as pessoas que estão indo trabalhar com ele, doar o seu tempo. Então, é inerente. Vendas é negócio é venda. Se você, não sou bom vendedor, nunca quero vender nada, talvez você seja um
cara super técnico, que as pessoas vão te procurar, você só vai mandar uma proposta, ok. Mas para a grande maioria das pessoas, cara, Perfeito. vender é o oxigênio de qualquer empresa. Tá, aí beleza, validou a ideia, teve aderência, parece que o mercado tem interesse naquilo dali. O que o cara faz depois disso? Cara, precisa estudar qual que é o que a gente chama de Product Market Fit, né? O fit entre produto e mercado. Ou seja, as pessoas têm aquela dor e têm a necessidade e têm a capacidade de pagar para resolver aquele problema. O segundo passo é pensar como que eu faço com que mais pessoas comprem, saibam que isso existe e também comprem isso, né? Então é a busca pelo crescimento ali, né? Como que eu sei o tamanho desse mercado, como que eu faço para vender, eu vou divulgar isso através trazendo esse exemplo, né? Através dos porteiros, então eu vou fazer um evento para porteiro para que todo mundo saiba que isso existe e eu posso fazer. Então todo mundo vai ser meu vendedor, vou colocar os porteiros para fazer isso. Um play um pouco parecido, por exemplo, com contadores hoje, né? Existem muitas empresas que usam os contadores para oferecer os seus serviços para as empresas. Por quê? Porque cada contador tem acesso ali a 50, 100 clientes, né? Então, esse é o segundo passo, cara. Ok, já validei minha ideia, as pessoas estão dispostas. Como que eu faço para isso crescer? E aí isso seria o MVP que a galera fala? O MVP é antes, né? Por exemplo, trazendo de novo, o que é o MVP? Né? O MVP é produto mínimo viável. O Thales fala muito sobre como que era o MVP da Easy Taxi, né? Então, lembra que o problema era pedir um táxi dentro de casa. Sem ter um telefone necessariamente sem ter o telefone de um ponto. O que ele fez? Ele fez um formulário na internet, fala seu nome, seu telefone, o local e a cor da sua roupa. Caraca! E o cara enviava. Para onde que isso ia? Isso ia pro telefone dele, ele pegava um telefone, entrava no Google Maps e ligava para os pontos. Tem táxi aí? Então manda para pegar tal pessoa em tal rua, tal. Então, isso é um MVP. A Easy Taxi, para quem não sabe, seria como se fosse o Uber, né? A Easy Taxi foi o primeiro dos aplicativos de táxi. A gente não sabe se foi o primeiro, mas cresceu. Foi o primeiro que cresceu, né? Foi muito paralelo ao Uber ali, que era só para táxi na época. E esse foi o MVP da Easy Taxi? Esse foi o MVP. Na hora que ele viu, as pessoas estão dispostas a pedir um táxi pela internet, na época nem era smartphone, era pela internet de fato, navegador, aí ele começou a pensar, ok, como que eu entrego agora algum tipo de escalabilidade sem precisar ter um time de 300 pessoas ligando para ponto de táxi em cada pessoa? Como que eu faço isso mais rápido? Como que eu faço isso para mais pessoas? E aí você vai estudando, olha, se eu fizer anúncio no Google, me custa tanto, se eu fizer um anúncio no cartaz do supermercado, me custa tanto. Então você vai testando ideias de como trazer mais clientes para comprar sua solução. Porque no fim do dia, o que a gente quer, ou a grande maioria quer, né, é fazer um negócio que seja grande o suficiente, que traga dinheiro suficiente para os objetivos pessoais, profissionais. Ali, tudo e você acha que nesse caso da Easy Taxi, por exemplo, até usando como um ponto de referência para quem está em casa pensando em alguma ideia, e depois a gente vai para toda a gestão e tal, vamos ficar ainda nessa concepção e no teste do MVP. Você acha que o Thales, ele não atropelou os processos, considerando que o Thales ou quem está em casa tendo alguma ideia, você não acha que era muito disruptivo para a época? Porque ninguém usava smartphone ou internet naquela época no Brasil, né? Na época, 4% das pessoas tinham smartphone. Então, ele tinha dois desafios, né? Ele tinha o desafio de fazer o taxista usar um smartphone e também tinha o desafio de fazer as pessoas pedirem um táxi pelo smartphone. Mas aí o cara que está em casa agora pensando numa ideia, ele deve tomar o cuidado de ver se isso tem sentido na realidade, né? Tem que ter um merge de qualidades ali, de características, Wesley, de capacidade da pessoa que está fazendo, maturidade do mercado, maturidade da ideia e capacidade também técnica de entregar essa ideia, né? Então, a gente falou aqui do Murilo Gun, por exemplo, que fez esse hub de delivery lá atrás, em 2000 e pouco. Tem umas fotos de jornal, bem legal essa história dele. Cara, era exatamente a mesma coisa que o iFood, só que estava num momento de mercado totalmente diferente. Não dava para você esperar que a maioria dos restaurantes iam simplesmente entregar através de um e-mail, por exemplo, que era uma das ideias da época. Então, o timing importa muito. Só que se você ficar esperando, se ele lá atrás ele falasse, não, mas ninguém tem smartphone, que foi o que falaram para ele. Fala, cara, sua ideia é ruim. Sua ideia é ruim porque
Se tiver... E a explicação mais legal. Se fosse boa, já estavam fazendo nos Estados Unidos. Ninguém conhecia aquele formato. Por quê? Porque a gente está falando de 2011 ali, né? Se a gente lembrar, o iPhone foi lançado em 2007. Isso. Foi para o mercado em 2008 nos Estados Unidos. Pô, até vir para o Brasil, até ter uma penetração grande, se você começar lá com o Galaxy S1, S2, que hoje nem sei qual número que tá, deve ser coisa de 2010, 2011. Então era realmente, sei lá, como pensar em óculos de realidade virtual hoje, ou alguma coisa parecida com isso. Então, sim, precisa acertar o timing. Só que se você esperar, não, mas isso não tá no timing totalmente, cara, provavelmente você vai ser atropelado. É um pouco daquelas... igual quando a gente escuta falar porque o Steve Jobs saiu da faculdade, porque o Mark Zuckerberg não acabou Harvard, Stanford e tudo mais. Sim, tá certo, eles não acabaram. Mas a gente só conhece as histórias deles, né? A gente não conhece as histórias de milhares de pessoas que fizeram a mesma coisa e acabaram não dando certo, não fundando negócios milionários. Então, a gente conhece muitas histórias do timing correto, mas tiveram também milhares de ideias com timing errado. Por exemplo... A grande maioria das empresas que fazem inteligência artificial da maneira anterior à OpenAI, a ChatGPT, quem começou a fazer o negócio 5 anos atrás, 7 anos atrás, cara, provavelmente estão em maus lençóis hoje. Né? Por quê? Porque erraram um timing de mercado. Mas falar que eles estavam errados em lançar naquele momento, também não dá para falar. E não tinha como eles saberem. Será que eles tinham uma ideia que... Deviam ter uma noção, né? Talvez foi mais rápido do que... O modelo de LLM, né, que é esse que a gente conhece hoje como ChatGPT, Bard e tudo mais, ele vem sendo aprimorado há algum tempo. Né? Então, Elon Musk foi um dos entusiastas, né? Lá atrás. Ele até saiu do OpenAI porque falou que estava tomando um caminho diferente. Então, sim, dava para saber que alguma coisa grande estava por acontecer. Mas eu acho que o que era inimaginável, acho que até para os mais otimistas, é que seria tão rápida a adoção. Né? E eu sempre falo também que, para mim, inteligência artificial é a maior revolução que a gente vai viver desde a invenção da lâmpada elétrica. Desde Thomas Edison, Tesla e tudo mais. Por quê? Porque a lâmpada elétrica permitiu que a gente tivesse vida à noite, né? Vida nas fábricas, vida social e tudo mais. Então foi uma mudança muito grande na sociedade como um todo. Inteligência artificial também. E vai ser mais rápido que a internet, por exemplo. Acho que hoje a gente já concorda que a internet é uma das revoluções. Bom, e o ChatGPT teve mais usuários que todas as redes sociais juntas, né? Tipo, em velocidade. A penetração foi muito alta. Exato. E a internet demorou. A internet é de 90 lá de 80, mas começou a chegar no Brasil, assim, 95, 96. Só que ninguém tinha computador, né? E hoje todo mundo tem pelo menos 2 computadores, um celular na mão e um computador em casa, no trabalho e tudo mais. Então já existe toda a infraestrutura para que todo mundo use. Então vai ser uma coisa, está sendo, na verdade, cada vez mais rápido, cada vez mais vai ser uma coisa muito rápida que se a gente não estiver olhando... O novo iPhone vem embutido já, né? A inteligência artificial. Tem a da Apple, né? Tá que embutido, lançou. é o ChatGPT. Eles fizeram uma parceria com o ChatGPT que não vi o lançamento, foi essa semana, né? Tá embutido dentro do iPhone já. Não precisa baixar o aplicativo, tá nas funcionalidades. E tem várias coisas muito doidas, velho. É isso. E o grande ponto, principalmente quando a gente tá falando de... A gente vai falar bastante aqui de gestão de empresa, né, cara? Não tem graça. Falando bom português aqui, não tem graça para quem sabe usar e quem não sabe. Desde um analista de dados até a interpretação de, Você tá falando da IA agora. De uma base complexa, exatamente. Então, é a maior revolução que a gente já viu desde Edison. E se a gente não estiver ligado, não estiver no timing no mercado, como a gente estava falando aqui, não tem certo. Agora, voltando àquele assunto, né? Precisamos esperar o timing, então, para lançar alguma solução de AI, de resolução de serviço? Na grande maioria das vezes, não, porque não necessariamente você precisa ser o inovador. A grande maioria dos negócios, para não falar quase todos, cara, eles simplesmente fazem a coisa ali by the book. Então, a grande inovação é fazer uma coisa que outras pessoas não estão conseguindo fazer bem. Né? Então, por que o Nubank deu tão certo, principalmente lá no início? Né? Porque os bancos não estavam conseguindo dar uma atenção para aqueles pequenos clientes ali, um bom atendimento, um sistema de informação tão bom. Né? Hoje melhorou bastante, mas até pouco tempo atrás, estou falando de 4, 5 anos... Cara, você precisava esperar a sua fatura de cartão de crédito para saber o que você tinha gastado num dia tal. Então o Nubank chegou e falou, não, eu vou te dar a informação na hora.
Pô, que revolução. Não, era a mesma coisa que Abrir conta de casa, cara. Abrir conta no celular. Bizarro, exato, cara. Eu lembro da primeira conta hoje que parece simples, exato. Mas é muito bizarro. Então, assim, as grandes ideias de negócio, elas não estão em usar aquela tecnologia super nova e fazer um negócio super disruptivo. Elas estão em olhar para o que já existe, encontrar problemas específicos que as empresas que estão ali. Porque o que acontece? Quando a empresa vai crescendo, as pequenas iniciativas para ela vão sendo priorizadas. Tem uma empresa que fatura 200 milhões, 300 milhões, até o caso do G4, né? A gente tem várias iniciativas que a gente olha e fala, cara, isso aqui seria bom a gente fazer, mas entre eu colocar energia nisso aqui e fazer crescer o que eu já tenho, arrumar os problemas que eu já tenho, eu vou focar no meu core business, no que eu já estou fazendo. Isso abre espaço para concorrência. Abre espaço para concorrência e falar, cara, vocês não têm um curso de criação de comunidade, por exemplo. Não temos. Temos a comunidade, mas não temos nada falando sobre criação de comunidade. Então é fácil, ou muito mais fácil para um concorrente novo chegar e morder aquele mercado, que é mais ou menos como os grandes challengers fazem, né? Aí tem o exemplo clássico, Netflix Blockbuster, enfim, eles encontram algum problema no modelo de negócio existente, entram naquilo pegando os clientes que têm aquele problema e a partir dali viram um concorrente para essa marca maior. Mas no caso do Nubank o Nubank acho que é um bom exemplo porque ele encontrou um problema. E cara, olha que doido. Você é realmente muito, muito corajoso você abrir um banco naquela época. Pô, você tá concorrendo contra Itaú, Banco do Brasil, Caixa, só uns transatlânticos gigantescos que você chega ali com jet ski. E hoje é o maior da América Latina, né? A gente tem que fazer um parêntese na história, Wesley, porque Davi Vélez, era um cara já de mercado, que já tinha acesso. O Davi Vélez é o fundador do Nubank. Estudou em Stanford, veio com sócios e tudo mais Então, banco geralmente tem uma estrutura muito grande. O C6 é um banco inovador, ou um banco dessa nova geração, vamos dizer assim, mas que ele já veio com vários executivos de mercado, com várias pessoas que atuavam no mercado, com backup financeiro. Então é diferente das pessoas que estão aqui escutando. Entendi. É um mercado que é muito difícil você chegar e falar, cara, deixa eu começar aqui pequenininho e disruptar, porque você precisa de regulação de CVM, você precisa de estar em acordo com a Receita, tecnologia, você precisa ligar com muitos sistemas de Receita Federal, do governo e tudo mais. Então, banco eu diria que é um bicho um pouco diferente disso tudo. Mas para a grande maioria, cara, encontra um problema, principalmente aquele que não está sendo resolvido por empresas que já existem. Você não precisa virar a coisa de cabeça para baixo. Faz eficiente. Faz o arroz com feijão muito bem feito, cara. Perfeito. Coloca a cebolinha e o alho ali no arroz e feijão. Faz aquele arroz com feijão com batata frita e um bifinho, que você não precisa fazer o prato do Masterchef ali que vai ganhar tudo. Você precisa resolver aquele problema muito bem e mostrar para o seu cliente que aquilo tem valor. Perfeito. E aí o seu cliente pagar por aquilo. Inclusive, várias ideias de negócios que funcionaram e que não necessariamente são mega disruptivos, mas funcionaram muito bem, surge do founder ter vivenciado a questão, a limitação do mercado, e ele falou, vou resolver esse problema aqui para a sociedade. Exato, é o cara que está no dia a dia ali e fala, cara, não tem ninguém fazendo isso, ou todos os sistemas que fazem a minha interseção, por exemplo, um problema que existe. Todos os sistemas que fazem interface entre o financeiro interno da empresa e o que a empresa precisa fazer para fora, aí eu estou falando de imposto, de comunicação ao mercado, tal, tudo isso não funciona muito bem. Tem várias soluções ali, mas é uma dor muito grande você implementar. Vou implementar um RP, né? RP é o software de finanças, vamos deixar mais simples aqui. Cara, é um parto implementar um RP. Tem soluções? Pô, se eu chegar amanhã e falar, vou criar um RP para todo mundo aqui, vai ser... Provavelmente eu vou ficar anos desenvolvendo e não vou chegar num produto bom, porque a Oracle está tentando fazer isso, a SAP está tentando, todas as big estão. Mas se eu falar, cara, todas as empresas de internet, elas têm essa característica de precisar pegar um gateway de pagamento, jogar para o seu contas a receber, fazer pagamento de vários PJs, fazer pagamento de alguns CLTs, pagar freela, tal, conversar com o contábil e fazer depósito de dividendo e pagar Facebook e Google. Opa, será que eu não deveria fazer um RP para produtor, produtor individual? Isso já é possível fazer talvez em 1 mês, 2 meses, já lançar e começar a vender. E vou chegar, ao invés de eu tentar vender para 300 mil empresas, eu vou chegar naquelas 300 pessoas e falar para elas, cara, eu tenho uma solução para você.
isso, você não vai precisar mais ter esse desgaste com o seu contador, as informações já vão vir assim, vão sair numa base assim, você vai fazer uma integração muito mais simples, eu já integro com Hotmart, já integro com Kiwify, já integro com 5, 6 que vocês mais usam, então é muito mais fácil eu criar um software financeiro para esse público. Perfeito. E a partir daí expandir, entendeu? Tá, então beleza. Então a pessoa teve a ideia, validou a ideia, fez o MVP, teve mais ou menos uma noção de time de mercado, viu que está funcionando, desenvolveu um pouco as habilidades de vendas e engatou, digamos assim. Começou as vendas e começou a pingar aquele dinheirinho, começou a funcionar. Só que o fundador que está aqui nos assistindo, ele começou a ficar, cara, estressado, porque é das 7 da manhã às 11 da noite, é uma correria danada, tá tudo muito, cara, muito... Tá faturando, ele prefere botar dinheiro no bolso dele do que reinvestir na empresa. Eu vejo isso muito, né? Pô, dinheiro no bolso, não reinveste, não contrata, mantém... Não tem nada errado com isso, na minha visão. O que tem que estar muito claro? Mas no caso, a vida dele tá um caos. Trabalhando das 7 às 11. Você acha que esse cara ele deveria fazer mais ou menos... Eu entendo o que tu vai falar. Que, pô, não tem problema a empresa ser geradora de receita. Desde que ele esteja em paz, aquele seja o objetivo dele. Louco, exatamente. Isso. O grande lance aí, porque eu falei que não acho nada errado. Isso é o que você quer para sua empresa? A sua empresa é isso? Você quer que ela gere o máximo de caixa ali possível para você tirar o mais rápido dela porque você quer investir em outras coisas? Ou porque você quer fazer uma liquidez ali na sua pessoa física que você não quer mais aquilo no longo prazo? Você acha que ele vendo então que ele observando que o produto ou o serviço dele, ele está resolvendo o problema, engatou no mercado, estão comprando dele, está tendo demanda, esse momento da vida de um empreendedor dele, ele tem que decidir para que lado vai. Exato. O que eu quero? Por exemplo, o G4, né? Quando a gente começou, e lá estava a Thales e Alfredo Nardon, que fundaram a empresa, e o Tony, qual que era o objetivo? O objetivo era parar de fazer palestra e pagar as férias. Então, era exatamente isso a empresa, cara. Faturava, eles entregavam uma turma, quanto que sobrou, manda pro bolso. Na hora que foi a segunda, terceira turma, eles viram, opa, peraí que... Tem coisa aqui. Tem uma coisa maior do que a gente imaginava. Deu fit com o mercado. Exato. O mercado olhou a ideia. Aí, o que começou a acontecer? Qual que foi a virada de chave ali pro G4, né? Pessoas que vieram na primeira turma vieram na segunda. Alguns vieram na terceira. E custava, na época, 15 mil reais. Era muito dinheiro ali, né, para 3 dias, 2 dias na época, hoje são 3. Então, eles olharam ali na terceira, quarta turma e falaram, peraí, tem muito mais dono de empresa média do que executivo de grande empresa, que a gente achava que vinha. As 2, 3 turmas que a gente ia fazer ao longo de um ano, que era a nossa ideia, a gente fez 3 em 3 meses. Vamos olhar para isso aqui? E aí começa, então vamos trazer uma pessoa aqui do financeiro, vamos trazer uma pessoa de vendas para vender e tal. Na hora que isso foi... O G4 começou em janeiro de 2019. Quando foi em junho, julho, eles falaram, cara, isso aqui é um negócio da nossa vida. Isso aqui dá para ser grande. Isso aqui dá para ser gigantesco, dá para a gente consolidar mercado, dá para fazer expansão internacional, dá para... Ninguém tá atendendo. É um mercado diferente do que aquilo que a gente imaginava. Perfeito. Aí virou o objetivo da empresa. O objetivo é, cara, vamos ser o maior possível. Mudou a lógica. Vamos atrás de IPO, vamos atrás de coisas grandes, não vamos simplesmente vender, fazer uma turma e pegar o dinheiro pro bolso. Então... Naquele momento eles chegaram a um acordo, né? E esse é um ponto super importante nesse estágio da vida de uma empresa que a gente está, que é acordo de sócios, cara. O acordo de sócios é onde a grande maioria das empresas vai, não vou falar aqui se estrepar, mas vai ter algumas... A Bianca gostou dessa parte ela é advogada. Acordo de sócios bem amarrado. Acordo de sócios precisa ter nesse momento, cara. Nesse momento em que as coisas estão começando a ir bem. E provavelmente você vai ter um sócio, vai ter alguém desde 50-50. Não faça 50-50, é o maior erro que você pode fazer. Tá? Alguém precisa tomar, no momento em que tiver atritos ali ou tiver discordância, alguém precisa falar, é isso. Uhum. Tá? 33 pode ser, mas 50-50 não. Então, um acordo de sócio nesse momento é extremamente importante, cara. O que tem um acordo de sócio? É basicamente falando, cara, o que cada um vai entregar para a sociedade, quando que a gente vai distribuir dividendo, quando não vai, o que a gente vai investir, o que precisa ser feito para tirar alguém da sociedade. Então, cara, a gente tem uma empresa 50-50 que nós começamos o GR, vamos colocar o G4 com o RD aqui, vamos começar o GR, Wesley. E você fala, não, vamos. De repente você fala, cara, eu não quero mais postar sobre o GR porque eu quero postar sobre... Triatlon. Eu gosto mais de triatlon agora do que ficar gerando cliente para a empresa.
E aí? Se é uma sociedade 50-50, eu não posso fazer nada, cara. Não, é. Aí eu falo, pô, eu abri mão da minha vida, abri mão de tudo, coloquei meu dinheiro, tô colocando meu tempo e o cara não tá fazendo nada. E aí, o que acontece? Então, eu posso te tirar, você pode me tirar, a gente pode mudar. Então, isso tem que estar no acordo de sócio, né? O que cada um tem que entregar para a sociedade, para a sociedade da empresa, né? O que para tirar um sócio, qual que é o processo, quanto que vai pagar, como vai pagar, é de uma vez, é em 70 meses, é em 36 meses. O que acontece se um sócio morrer? Até dentro do G4, uma época, aconteceu uma coisa, na época que a gente fez nosso acordo de sócios, eu tive um insight assim que, pô, se o Thales morresse, o controle da empresa ia para a mãe da filha dele, uma pessoa que a gente não conhecia. Olha que loucura. Então, os 4 tinham fundado, tinha entrado já eu e o João Vitor, mas naquele momento, tipo, 2 meses ali, cara, se ele morresse nesse momento, ele tinha uma filha na época, tinha 16 anos, 17 anos, então ela não poderia assumir. Então as ações dele iam para a filha dele, que na verdade quem ia controlar era a mãe dele, a mãe dela. Uma pessoa que o Thales não tem nenhum relacionamento há 16 anos, basicamente. Provavelmente não sabe de empresa. Não sabe de nada. Ele poderia vender para um concorrente por R$1 milhão, por exemplo. Não, naquele momento que não existia o acordo de sócios, isso poderia acontecer. Então, você estava numa janela mega vulnerável. Exato. O Thales não anda de helicóptero e não vai surfar. Isso é difícil de fazer, isso é difícil de sugerir. Mas então, o que acontece, por exemplo, quando um sócio morre? Isso precisa estar no acordo de sócios. Como que a família vai receber? Porque também não dá para falar, paga o valor para a família, mas se a empresa estiver grande já, um valuation, tem um valor de mercado grande, como é que você vai tirar ali 100 milhões para pagar, que é o valor dele? Então tem que ter um plano de pagamento ao longo de muito tempo. E aí, o que acontece? Ela pode ser sócia, mas não tem nenhuma governança, né? Não tem um poder de voto, não manda nada, mas ela tem o direito financeiro? Pô, pode ser um caminho. Mas os outros sócios são obrigados a comprar, não podem comprar. O que acontece se um sócio quiser vender para um terceiro, por exemplo? Perfeito. Eu posso vender o GR aqui que a gente está criando pro Papa. O Papa quer comprar. Eu posso vender? Ou não? Não. Só pode vender com 100% dos... Então tudo isso tem que estar no acordo de sócio. E nesse momento da empresa, você muito provavelmente pouca gente deve fazer, né, cara? Ninguém faz, mas todo mundo tem esse problema no momento, cara. Pois é, então fica o alerta aqui no podcast. E podem ser problemas mais graves, assim, né? De, porra, não quero mais, ou não acho que esse cara merece mais, ou ele foi fazer outro negócio, ou ele teve um acidente, ou qualquer coisa. Mas pode ser coisas mais simples. Então, temos um time aqui, nosso computador aqui é um i3. E aí, a gente vai gastar dinheiro para colocar um i7, investir dinheiro, ou vamos tirar porque você está reformando sua casa e você precisa do dinheiro para reformar sua casa. Nesses momentos também um acordo de sócios ajuda. Como que é tomada essa decisão? Perfeito. Entendeu? Porque eu posso achar que tem que comprar computador novo, porque a gente vai ser mais produtivo. Eu posso achar que a gente tem que abrir uma loja nova. Eu posso achar que a gente tem que mudar de escritório. E você acha que tem que distribuir porque você está reformando sua casa. E tá tudo bem, mas qual que é o combinado? Perfeito. E esse combinado de fazer antes é o melhor momento, porque você vai sentir a dor, na hora que você sentir a dor não vai ser possível resolver dessa maneira. Aí vai virar briga de advogado, aí vira briga pessoal e tudo mais. E a empresa acaba ficando lesada também, né? Porque os focos mudam, né? O melhor momento para você definir o acordo é quando tá tudo bem. Né? A partir do momento que não tá... Beleza, a pessoa fez o acordo, a empresa começou a rodar, tá tudo alinhado para onde eles querem ir. Vamos usar o cenário aqui, que é o cenário da empresa que quer chegar num IPO, quer abrir capital e, enfim, quer fazer um negócio grande que dure para sempre aí no mundo. Se quiser usar o exemplo do G4, inclusive, para ir ilustrando, como é que faz daí, cara? Porque você fala assim, pô, chamei um financeiro, chamei um cara de vendas, mas você falando é fácil. Como é que acha essas pessoas? Como é que é Você tem uma equipe para achar essa galera? No início hoje sim, né? Mas no início é o empreendedor ali. Ele tem que achar... Vamos lá, como eu falei aqui, uma pessoa de financeiro, pessoa de vendas, para ilustrar, né? Como que se toma a decisão sobre o que eu vou contratar? Tô imaginando que é você seu sócio. 2 pessoas hoje, todo mundo faz tudo. Fala, opa... Primeira coisa, onde que eu estou gastando meu tempo? É uma avaliação de tempo. Pô, estou gastando muito tempo aqui em fazer cobrança de cliente, porque eu tenho que mandar o boleto, tenho que emitir a nota fiscal vai para o financeiro da outra empresa, eu tenho que consolidar isso aqui, mandar... O melhor é que você automatize isso. Mas vamos falar que você não conseguiu, ou você não tem capacidade, ou seja uma coisa que realmente não é automatizável facilmente, né? Então...
tô fazendo muito disso, eu consigo trazer uma outra pessoa para me livrar tempo para eu fazer outras coisas. É essa cabeça que o empreendedor tem que ter o tempo todo. Tá. O que me tira o tempo? O que eu posso fazer para que não tire tanto tempo? Mas já que eu preciso, então eu consigo colocar uma outra pessoa aqui. Por exemplo, teve um aluno nosso da Traction, né, de G4 Traction, uma imersão que eu dou aula, que logo depois da imersão ele falou comigo e falou: Lucas, eu estava entendendo tudo errado. Eu falei, cara, muitas vezes a gente escuta. Ele vende serviço de manutenção de perfuração, não perfuração. De poço? De plataforma de petróleo. Ele tem os mergulhadores que vão lá fazer manutenção e ele faz isso. Ele falou, cara, eu não vendo o serviço de manutenção. Na verdade, o que eu vendo é o documento dizendo que aquele serviço foi feito. Isso mudou minha vida e tal. E dentro do processo comercial, como que era o processo comercial? Obviamente são poucos clientes, então é muito no relacionamento. Que é específico demais, exato, né? É super específico, né? Mas ele falou, cara, eu gasto muito tempo, na época, né? Eu gasto muito tempo preparando proposta. E eu não preciso preparar proposta, eu posso ter alguém para automatizar ou para fazer no meu lugar isso, porque ao invés de eu vir em 4 eventos ou visitar 4 clientes e preparar 4 propostas, eu posso visitar 12 clientes, não preparar nenhuma proposta e ter uma ou duas pessoas preparando essas propostas para mim. Perfeito. Então, isso que mudou nele, Perfeito. por exemplo. Então, o que você faz hoje que a agregação de valor não é tão grande e que se você não precisasse fazer isso, ou se esse tempo que você gasta hoje não fosse gasto nisso, você consegue fazer alguma coisa de mais valor agregado. Né? Geralmente, quais áreas em comum no início da empresa, nessa fase que a gente está, é contábil? Cara, financeiro ali eu acho que é sempre necessidade, né? Porque tem todas essas questões de nota e tal, e muitas vezes nem faz sentido você automatizar tudo do início, né? Essa é uma outra visão que a gente no G4 tem, eu também tenho, que é primeiro o progresso, depois ordem, né? Cara, no começo ali, você vai gastar tempo criando um puta sistema de gestão e não sei o quê. A grande chance de você dar errado. A grande chance é você quebrar, né? Então, se for para quebrar, quebra logo. Ou passa desse momento de arrebentação. Então, vai vender, cara. Vai vender. Vende. Ah, mas não sei o que, cara. Vende. Ah, mas o cliente tá querendo não sei o que, eu não sei como que vai entregar. Vende e dá um jeito, sabe? Então, primeiro faz o progresso, depois a ordem vai vindo atrás, né? Também você não pode sair numa crescente gigantesca e não conseguir, não só entregar, né? Mas, pô, aí você começa a ter problema de pessoas ali dentro do time que você não tá olhando, você começa a tropeçar em si mesmo, né? Então, o RD foi assim, cara. O RD a gente começou a explodir, crescer pra caramba, e aí a gente foi correndo atrás pra manter uma base sólida. Foi que a gente chegou no G4. É o melhor. Eu dei o exemplo do C6 antes, né? O C6, eu conheço um pouquinho da operação deles. Já uma empresa que foi o contrário. Pô, vamos criar um banco, deixa eu pegar dinheiros aqui das pessoas estratégicas, não sei o quê. Vamos criar toda uma infraestrutura muito foda que depois, quando eu for escalar... Tá pronto já. Tá pronto. Entendi. Mas isso realmente é exceção. Mas isso é mais caro. Por exemplo, o desenvolvimento de um carro hoje. O desenvolvimento de um carro é totalmente o oposto disso que nós estamos falando, né? Tem que pegar lá uma plataforma, entender tudo, como que vai, tá, para depois... fazer o lançamento do design, você faz com uma capa, e o carro nem tá pronto na hora que lança ele, geralmente, né? Para começar a vender. Mas você já fez um puta trabalho de qual indústria que vai fazer, quantas pessoas vão precisar. Então, é totalmente o oposto. Então, vai lá, faz. Tem ideia, conseguiu a ideia, resolveu o problema? Começa a vender. Começou a vender, começa a escalar entregando. Começou a escalar integrando. Opa, qual que é a estrutura que eu preciso ter? Eu preciso... como que eu faço a comunicação dentro da minha empresa? A comunicação é disparado um dos maiores problemas que todo mundo tem, né? Todo mundo fala, tem um problema de comunicação na empresa. Realmente. E provavelmente vai ter para sempre. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Mas a partir desse momento, cara, é progresso depois ordem. Progresso depois ordem. Outro parênteses aqui, outro asterisco, eu não estou falando de negócio, por exemplo, a indústria de remédios, que aí tem regulações, várias coisas que você precisa seguir. Ela te obriga até a ordem. Exato, eu estou falando de 95% dos negócios que não são esses que a gente está falando aqui de exceções. Né? Tá. E aí, beleza, o cara tá com o time montado, tá funcionando.
pô, ele já tem ali a governança, que é, pô, o cara já é diretor, já tem os gerentes, já está funcionando. Obviamente, a sua sugestão vai ser genérica porque depende de cada negócio, né? Mas o que você considera essencial como rotina? Cara, antes de rotina, nesse estágio que a gente está falando, eu diria que a gente está em 15 pessoas no time, 20 pessoas no time. Isso. Cara, eu diria que agora é o momento de olhar para a cultura. Setar a cultura que você quer. Perfeito. O que é cultura, né? Cultura é o jeito como que as pessoas trabalham, cara. O que é aceitável, o que não é. É uma empresa que o pessoal trabalha mais, trabalha menos, trabalha mais de casa, é mais família, é mais sangue no olho. No nosso caso, a gente fala muito sobre ser uma tropa de elite, né? Um dos nossos valores, inclusive. Então, esse é o momento do fundador, do dono, olhar e falar, cara, eu quero que minha empresa tenha essas características aqui. E você acha que se passar ali de 15, 20 pessoas já começa a complicar? Sim, começa a complicar. Não é impossível mudar. Só que quanto mais tempo passar, mais vai ser difícil você mudar para o que você quer. Tipo, alguma cultura vai entrar. A cultura vai existir. Isso, exato. Aí cabe a você decidir se você quer colocar a cultura que você quer ou não. Quer deixar ela orgânica, né? Ou quer deixar com que as pessoas criem. O ideal seria você já criar a cultura no momento zero. Mas, cara, você vai parar, você nem sabe se a empresa vai dar certo, exato. Você nem sabe se... Então, cara, começa a vender, começa a crescer, começa a ter um corpo. Aí você vai falar, putz, 10 pessoas aqui, 15. Você já vai ver que algumas já fazem um almoço de um jeito, outras levam marmita, outras fazem almoço de 2 horas. E aí, isso é uma coisa que você vai aceitar? Ou não? Você vai deixar aquela galera que almoço é 1 hora e espero que todo mundo almoce do meio-dia e meia a 1h30 ou da meio-dia. Isso é uma opção do fundador. Eu gostaria... Pô, uma coisa que eu não gosto de qualquer maneira e todo mundo que trabalha comigo sabe, cara, se você falou que vai entregar alguma coisa em tal dia e mesmo que eu tenha esquecido e daqui 3 dias depois eu lembrei aquilo lá e você falar que não entregou, que despriorizou, que não fez, cara, isso pra mim é quase que uma ofensa. Entendi. Dentro do G4 é parte da nossa cultura. Mas também é totalmente aceitável um dia antes ou até algumas horas antes você virar e falar, Lucas, não deu tempo, não consegui, não pude, tive qualquer coisa. O problema não é não entregar, o problema é... Não dar visibilidade. Se você fala, vou te entregar na terça-feira e eu chego na sexta seguinte e falo, cara, me manda aí, me apresenta, me mostra. Não fiz, porra, isso é uma ofensa. Então isso é um elemento cultural. Então desde o início tem que deixar claro, cara, isso não é aceitável. Desde o início, por exemplo, no G4, né, a gente tem uma preocupação muito grande com a experiência do cliente dentro, desde qual que é o cheiro ali do espaço de eventos, passando pela toalha. Então, por exemplo, teve um dia quando a gente estava num processo de mudança de escritório, eu fui no banheiro, peguei o papel, sabe aqueles papéis de faculdade, assim, que desmancham na mão? Falei, cara, como que a gente... difícil tirar, né? Como que a gente está entregando isso aqui pro nosso aluno? O que eu fiz? Eu chamei um all hands, na época a gente devia ter uns 30 funcionários, chamei um all hands só para falar desse problema. Nossa, mas chamou para falar que... Sim, por quê? Porque era importante para a cultura que a gente colocou. Estava conectado com a cultura de foco do cliente. Exato. Ali eu não vi como uma compra mal feita. Exato. Eu vi como um caminho. Isso. Cara, se a gente começar a economizar nisso aqui... E na época nem foi questão de economizar, foi uma compra errada mesmo, né? Mas deixa eu deixar claro pro time nesse... O que é um all hands, só pra galera entender? O all hands é a reunião com o time inteiro, né? Todas as mãos. Chamou todo mundo ali. Chama todo mundo, galera, isso aqui aconteceu, tal, a gente não pode aceitar isso. Aí você já conectou com o valor da empresa. No dia seguinte... Uma coisa que eu nem sabia que existia, você foi lá, o Lucas também foi lá, tem uns negocinhos de fio dental, de Listerine. No dia seguinte, aliás, já tava... É maravilhoso aquilo, cara. Já tava com papel bom e além disso tinha o Listerine, aquilo ali é maravilhoso. O fio dental, não sei o quê. Então... É porque vocês têm fotógrafo no evento, cara. Aí a gente fica assim, será que eu vou bater uma foto com o rolê na minha dente aqui? Você sabe, isso é legal também, cara, de falar. Em todos os nossos produtos, basicamente, a gente liga muito para foto. Entrando já um pouquinho em processo, né? Por quê? O que a gente descobriu? Cara, o Tony, que é um dos fundadores, um dos hobbies dele é fotografar. Então, na primeira turma, ele levou a câmera dele e tirou foto da galera. E aí, na hora que mandou, todo mundo começou a usar, postar. Aí falou, opa... A galera não tem foto, né, cara? A galera não tem uma foto, foto com o microfone se apresentando lá, todo bonito e tal... E aí na segunda a gente colocou, e a gente viu que quando tinha fotógrafo as pessoas postavam mais. Isso virava
uma ação de marketing. Então existe orgânica. hoje o processo que todos os nossos eventos têm um fotógrafo tirando as fotos profissionais e tal, e você entra, vê alunos antigos, você vê a quantidade de pessoas que têm o fundo G4, qual que é o valor disso de marca, né? Então a partir do momento que você encontrou alguma coisa, seja venda, seja uma maneira de escalar, seja uma maneira de criar a marca, cara, vai fundo nele, garante que isso sempre vai acontecer e depois você vai colocando os processos e vai mantendo a ordem. Cultura, então, ali mais ou menos por 15, 20 pessoas, você já começa a trabalhar elementos de cultura. Ok, a cultura tá andando, tá bacana. Aí para manter a cultura, por exemplo, ou para criar a cultura. Obviamente, isso aqui seria um papo de 10 horas, pelo menos. Mas tem alguns elementos importantes. All hands, rotinas, o espaço, o que você mais ou menos... Cara, primeiro passo, escrever o que é, quais são seus valores. Escrever, é escrito, tá? Eu não estou falando no papel exatamente, mas tem que estar escrito. Se não tiver escrito, esquece. Não dá, porque aqui a gente foca no cliente, né? Porra, sei lá, na época de 1970, talvez isso fosse uma coisa nova, né? Mas o que é permitido, o que não é? Como que você vive a cultura da empresa, como que você não vive? Né? Então, pra gente, o gerúndio é quase que uma ofensa, né? Ah, isso aí eu tô fazendo. Ah, isso aí eu tô estudando. Cara, não, isso aqui eu tô fazendo. Pode falar, eu tô fazendo. Isso aqui eu tô fazendo, eu vou entregar na sexta-feira. Isso aqui tá em execução, tá na etapa tal e tudo mais. Por exemplo, um aspecto cultural importante que desde o início, e porque eu aprendi isso lá atrás no Odebrecht, que eu não queria repetir, né? Mas eu foquei bastante nisso ao longo desse tempo. Se você é dono de alguma coisa, é inadmissível que eu te pergunto como que tá essa coisa e você responda alguma coisa. Ah, já mandei e-mail. Ah, tô esperando o financeiro responder. Ah, tô esperando o cliente. Você pode até estar esperando o financeiro responder, mas eu mandei isso aqui pro financeiro há 2 dias atrás, eles prometeram me entregar em 4 dias, até agora não me sinalizaram nada, então espero que até amanhã esteja pronto. Você vê que é totalmente diferente a maneira de lidar. Isso você tá ativo acaba no exato, isso acaba permeando. Se você enviei pro financeiro, estou esperando, cara, e aí? Deu prazo, não deu? Nem que seja, cara, o financeiro não me respondeu e eu preciso da sua ajuda. Ou isso são elementos culturais. Isso é cultura no dia a dia. Então, se você não tiver escrito e tiver exemplos do que é e o que não é, por exemplo, o nosso primeiro valor no G4 é não temos braço curto, fazemos o que tem que ser feito. De onde que veio isso? Veio disso que eu falei de não ter valores genéricos, né? Se foca no cliente, tal, integridade, responsabilidade, nada disso. E eu peguei da Mari, que é uma das nossas mentoras da GUP, que lá na GUP eles têm gente nervosa e não nervosinha. Numa live ela me explicou isso, falei, pô, que legal, cara. Isso é diferente. Então a primeira coisa que eu falei, o nosso primeiro valor vai ter que ser o que a gente mais faz, cara, vou fazer, não temos braço curto. O que é o braço curto? É o jacarezinho ali que fica, tô vendo, tô sempre no meio do caminho. Então a gente espera que a partir do momento que você entra no G4, você incorpore isso. E esse nome desse valor ele é diferente exatamente para ter esse impacto. Cara, provavelmente não vai existir nenhum outro lugar que tenha esse valor. Então, eu espero que você faça o que você precisa fazer, mesmo que não seja a sua responsabilidade. Mesmo que não seja a maneira... mas seria melhor que o RH mandasse esse e-mail. Sim, mas a missão é sua, cara. Ou você vai lá no RH e garante que ele manda, ou você vai mandar e vamos fazer. Então, é melhor você pecar por não poder, ou não ter podido, ou não ter devido mandar aquele e-mail daquela maneira, do que você pedir para alguém escrever o e-mail. Não. Aquilo é seu. Tá. Então, dá um jeito de fazer acontecer. Então, elementos para a cultura. É importante escrever tudo. É importante viver aquilo ali. Antes disso, comunicar para a empresa. Você precisa comunicar que é aquilo que vocês vão viver ou que é aquilo que está decidido. Como é que é esse comunicado? Todo mundo... É um e-mail? Não, e-mail com certeza não. Tá? Não adianta você mandar um e-mail, pessoal, a partir de agora nossa cultura é essa. É que tem que perguntar, porque quando você fala comunicado, às vezes não tem como... Com certeza. Cara, geralmente um evento, né? Você traz todas as pessoas, você não vai falar, não é aquele evento já 30 minutos numa reunião para apresentar cultura. Não é isso. Então, quando a gente fez, inclusive, lá no G4, foi junto com a mudança de... Foi junto com a mudança de nome de Gestão 4.0, que é como a gente era chamado, com o nosso nome lá atrás, para G4 Educação. Então a gente pegou um espaço externo, levou um palestrante,
Foi até o Storani, um palestrante do BOP e tudo mais. Então fizemos um dia onde a gente entrou nos elementos culturais, reconheceu pessoas, trouxe o que a gente queria, trouxe uma visão de futuro da empresa, trouxe a nova marca, Legal. Fez até um happy hour ali, uma festa e tudo mais. Então precisa ser um momento marcante para todo mundo ver, opa, peraí, vai mudar. E não adianta você achar que mudou, né? Agora a cultura é essa. Não, a cultura vai ser essa. Então, primeiro ponto, escrever. Literalmente escrever o que você quer, quais comportamentos você vai promover, quais você não vai aceitar. Segundo, comunicar isso de maneira extensiva para a empresa. E não vai ser só uma vez, vai precisar comunicar em todos os onboards, vai precisar comentar em várias coisas. O terceiro ponto, não admitir transgressões à cultura. Isso é muito difícil, cara, porque geralmente vai ser o vendedor que mais vende, vai ser o melhor talento, vai ser as pessoas que, não quero preencher CRM. O vendedor, geralmente quem faz isso são os melhores vendedores, né? Não precisa, eu faço o meu. E talvez ele não precise mesmo. Talvez ele seja exceção. Só que se você permitir e as outras pessoas verem, então esse negócio dessa ferramenta nova aí não precisa tanto, cara, você está perdido. Aí você nunca mais vai conseguir. Que demita mesmo o vendedor, mesmo ele sendo o melhor vendedor. Sim. Em prol da manutenção da cultura. Talvez você tenha que atuar sobre isso preventivamente. Por isso que é importante você ter esses passos, né? Porque, por exemplo, uma época, quando o Jonathan entrou no G4, você conheceu o Jonathan, né? Não, acho que o Jonathan, nosso diretor de vendas, quando ele entrou no G4, a gente tinha uma vendedora que fazia 30%, 35% da receita. Caramba. E tinha vários problemas de relacionamento ali dentro do time. E a primeira coisa que o Jonathan me virou e falou cara, eu não posso ter uma vendedora estrela assim. Então, o que eu vou fazer? Qual que foi a estratégia? E a gente teve 1 ano para demitir ela. Então a estratégia foi, eu vou trazer um outro time que ele falou, eu quero um time de vários nota 8, alguns 7, alguns 6 e alguns 9. Eu não quero ter um 10 e vários 4, como era na época, né? É até perigoso, né? 30% da receita na mão de um vendedor. É perigoso para tudo, né? Mas ela era realmente fora da curva, assim. Ela conseguia vender uma quantidade para nossa época lá que era absurdo. Então, ele formou esse time, a gente dispôs a gastar um pouco mais de dinheiro do que a gente precisava na época para formar esse time de notas 8, para depois falar, não, agora é possível. Aí na primeira transgressão que teve ali, a gente tirou ela, ok, sofremos, mas não era aquilo, caramba, e agora? A gente não vai buscar. Mas que rolê, né, cara? Vocês fizeram um baita rolê, né? Foi 1 ano para conseguir... uns 8 meses. Mas olha isso, cara, para conseguir manobrar a situação sem ferir a cultura, né? Foi exatamente no segundo dia dele. Foi a primeira coisa que ele me falou, Lucas, já posso te dar esse diagnóstico aqui, eu não quero... Ele nem conhecia a pessoa, tá? Eu não quero... Eu só vi o número lá. Eu não quero ter esse perfil de venda, porque eu vou ficar na mão dessa pessoa para sempre. E aí depois eu dei o briefing. Cara, realmente essa pessoa não é uma pessoa que vai ficar no longo prazo aqui na empresa. Então, legal, estamos alinhados. Mas só de ver o perfil de venda, quando cada vendedor vendia, ele já trouxe isso. Então, esse é o terceiro ponto, né? Você não permitir transgressões e talvez você tenha que agir de antemão para fazer isso. E o quarto é você reconhecer e premiar as boas práticas, né? E aí existem milhares de maneiras de fazer isso, desde um prêmio em dinheiro, até passando por reconhecimentos públicos, até passando, sei lá, toca um sino sempre que você fizer tal coisa, ou sempre que alguém reconhecer. Então, o que a gente fez ou já fez dentro do G4, né? Antigamente, ou até não muito tempo atrás, um dos reconhecimentos de cultura que a gente via era no crachá das empresas, né? O cara tinha um badge, um pin ali, um adesivo azul, que ele era referência no valor tal, que ele tinha feito tal coisa. E tinha uma época que tinha o funcionário do mês também, né? Exato. Isso no McDonald's era famoso, né? E veio eu não lembro exatamente quem foi, e deu essa ideia pra gente, cara. Estava nessa, como que a gente reconhece cultura e tal. Ele falou, cara, por que vocês não colocam no crachá da pessoa que na empresa tal, trabalhei, a gente fazia isso. E, pô, enquanto eu estiver lá, pelo menos, a gente não vai usar crachá, né? Mas pra mim foi uma coisa quase que uma ofensa ele falar aquilo. Ele deu a sugestão deu a sugestão para mim, exato. Coloca um pin no crachado da pessoa que tá ali. Nossa, eu não vejo nem um pouquinho G4 usando um pin no crachá, cara. Mas aí tava a Marcela do meu lado, e ela escutou aquilo, na hora que o cara foi embora, falou, cara, a ideia do pin do crachá, até falei na zoeira, falei, pô, como é que o cara vem dar essa ideia aqui pra gente e tal? Ela falou, Lucas,
Grava um podcast com cada um dos valores, com cada um dos ganhadores do valor, vai ter muito mais valor para a pessoa. Ela vai, pô, imagina, o CEO da empresa grava um podcast com a pessoa tal porque ela é a campeã daquele valor. É exatamente o mesmo conceito do PIN, do crachá, mas aplicado ao G4, a nova realidade, ao perfil mais jovem da nossa empresa, entendeu? Então, a gente tem uma eleição uma vez por ano, que a gente faz, deixa primeiro aberto, fala, ó, esses são nossos 7 valores, cada um vota quem quer. Pega os top 5 e faz uma votação entre 5. A galera vota... Todo mundo vota. Quem quer dos seus colegas... A imagem que mais representa... Quem que é a pessoa que mais representa o valor de termos os mais altos padrões. Entendi. Então essa pessoa aí vota, todo mundo vota em quem quiser. Aí os top 5 viram uma segunda votação, que aí você vota em uma daquelas 5 pessoas. Aí tem um troféu. Aí um ano teve as pessoas ganharam um moletom que só elas têm. Que da hora. Outro foi o podcast, então a gente grava aí, esse podcast serve de onboarding. Então, no momento, inclusive no recrutamento, né? Então, ao invés de eu ficar explicando, a gente também explica, mas tem um podcast gravado de 20 minutos que a gente manda, olha, esse valor aqui, essa pessoa representa, e ela tá falando ali o que é, o que não é, e obviamente colocando isso. Então, a gente tem que usar essas ferramentas novas, basicamente com a mesma coisa. É o mesmo PIN atualizado. É o mesmo objetivo através do meio diferente. Mesma coisa que a gente falou no início, né? Através de vários meios você pode resolver o mesmo problema. Então, esse é os 4 blocos que eu sugiro que qualquer pessoa que estiver pensando em cultura dentro da empresa tem que seguir. Tá. Beleza. Então, estamos na fase onde a pessoa já conseguiu fazer essas rotinas para implementar cultura, já tem esses 4 passos mais ou menos definidos. E o time está expandindo, está com 30, 35, 40 pessoas. A pessoa já tem ali um nível de hierarquia, de governança. Qual que é o momento da pessoa olhar... Sei lá, o que a pessoa faz nesse momento, cara? Cria novos produtos, tecnologia... Obviamente depende de cada ramo, mas... Nesse momento, ela vai começar a ter muitos problemas de comunicação. Agora começa o problema de comunicação. Então, você saiu ali de 15 pessoas... Imagina que você... Tem uma mesa ali, 8 pessoas numa mesa de almoço, de jantar. Pô, até 8 pessoas, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. Isso. Todo mundo sabe, tá escutando ligação, vê, comenta no almoço. Todo mundo sabe o que tá acontecendo e o que cada um tá fazendo. Na hora que você vai para 15, 20, você como fundador, um cara presente, ou um CEO, ou um gestor, você ainda sabe o que cada um tá trabalhando. Apesar de não ver, não saber ali o detalhe, você sabe, essa pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo, esse tá nesse projeto, essas 3 pessoas estão junto entregando isso. Então ainda existe ali, uma clareza de quem faz o quê, apesar de não ver o que tá acontecendo todo mundo. Na hora que você vai para 30, já começa a perder isso. Então a preocupação com comunicação tem que ser forte, cara. E um ponto super importante. O WhatsApp é a pior ferramenta de comunicação interna que existe. Qualquer empresa que é operada no WhatsApp hoje, que todas as pessoas conversam pelo WhatsApp internamente, tá? Tô falando do lado de dentro da empresa. Você tá dizendo o cara do design falando com o cara da copy, que fala com o cara do suporte. É ruim. É a pior solução que existe. O melhor qual que é? Tá todo mundo sentado na mesa, a gente é um time aqui que a gente faz A, B e C, e beleza. Esse é o melhor método de comunicação. Você foi para qualquer tipo de comunicação online, que precisa acontecer hoje em dia, né? Ter no WhatsApp é horrível. Acho que só não é pior que o e-mail, tá? O e-mail, ainda aquele troca-troca de e-mail, principalmente em grandes corporações, eu ainda acho pior. Mas hoje já existem centenas de ferramentas específicas para comunicação interna de empresa. Dar uma sugestão? Cara, Slack, o próprio Microsoft Teams, né? A grande maioria das pessoas já paga por ele, porque paga o Office 365 para ter o Excel Word, já está pagando pelo Microsoft Teams. Você tem o... Acho que a galera usa mais o Slack, imagina, né? É o mais caro também, né? O Slack é coisa de $5 por pessoa por mês, então acaba ficando caro. Como é que chama o da Web3 lá? Esqueci o nome, cara. Discord. Discord é bem parecido com o Slack também. E, enfim, tem uma centena de comunicadores internos e a preocupação número 1, aqui eu estou falando especificamente da ferramenta, né? Mas a preocupação número 1, principalmente dos fundadores, é estar comunicando tudo o que está acontecendo. É que quando você fala isso, eu vou partir do... Eu entendo o que você está dizendo, tá? Porque a gente tem empresa e está bem nessa fase aí, mais ou menos. Mas quem está do outro lado, às vezes fala, mas cara,
comunicação não é só chamar todo mundo para um meet e falar? Tipo assim, o que pode dar de problema? Acho que fica mais fácil do pessoal identificar. Deixa eu dar um exemplo prático de G4 numa falha de comunicação nossa. A gente estava, uns 2 anos atrás, negociando um grande deal com a XP. Com o Benchimol, não sei o quê, o XP Empresas, tá? E, de repente, chegou uma pessoa que cuidava de patrocínios e parcerias pra gente, tinha uma área, 2 pessoas, e aí chega numa reunião que ele vem mostrar o parceiro que ele fechou, que era o BTG. Puta que pariu. E problema de comunicação clássico, porque quem estava tocando era Alfredo, eu, não lembro quem mais, mas enfim, eu e o Alfredo, a gente estava tocando XP, a gente não deu uma... E já estava fechado, assim, já deveria ter sido comunicado, galera, a gente está fechando com a XP para fazer A, B, C e D, a gente não pode fazer isso com essas empresas, mas chegou naquele momento em que a gente estava tocando uma coisa e o time estava tocando outra. Entendi. Um não sabia que o outro estava fazendo. O grande ponto, Wesley, assim como quando a gente está falando de política, de economia, né, chega um ponto em que as decisões centralizadas elas não vão funcionar mais. Cara. Não adianta você achar, não, deixa eu tocar isso aqui, deixa a galera fazendo aquilo. Você tem que colocar quais são os problemas. O que está acontecendo, o que está pegando. Por exemplo, hoje não mais tanto, mas a gente estava com um problema muito grande de cancelamento. O cara que assinava o contrato, passava 1, 2 semanas... e cancelava. Eu poderia ter pegado 3 pessoas e falar, vocês vão lá e resolvem esse problema do cancelamento. Mas a partir do momento que eu dou visibilidade, galera, cancelamento é um grande problema para a empresa hoje. Por quê? Porque acontece isso, a gente acha que vai entrar receita e não entra, o cara cancela por conta de A, B e C porque a gente vendeu errado, ou porque a gente não entregou o produto, ou porque a gente errou no onboarding, ou porque a gente demorou. Então esses são os motivos. Então a gente precisa atuar nesses 6 pontos aqui para reduzir o cancelamento. A partir do momento que as pessoas sabem disso, elas podem te ajudar a atuar naquilo. E isso só vai acontecer se tiver uma boa comunicação. É muito improdutivo você achar que sempre que tiver algum problema, você vai tomar conhecimento dele e você vai ou agir ou colocar alguém para agir nele. Então, quanto mais as informações estiverem distribuídas, né, que na economia a gente teria o liberalismo aí, né, quanto mais as decisões econômicas forem menos centralizadas, melhor. É a mesma coisa quando a gente está falando em empresa. Então, é importante que as pessoas saibam, cara, quanto está vendendo, o que está melhorando, o que está piorando, quais são os focos da empresa, o que a gente tem que olhar, o que a gente não vai olhar. Então, por exemplo... Ano passado, no G4, 2023. Para quem não lembra, né, vamos voltar em 2022, final de 2022, ali, outubro, que é quando a gente planeja o ano seguinte. Né? Cara, o mundo tava uma loucura. Era guerra na Rússia começando, lá na Ucrânia. Era eleição aqui no Brasil, se ia manter governo, se ia mudar governo. Era uma inflação gigantesca, era todas as empresas de tecnologia fazendo layoff. Imagina como que estava o time, a gente estava preocupado, né? Pô, o que vai acontecer? A gente vai continuar crescendo, não vai? Então, imagina o time, como é que estava. Cara, um dia é layoff no iFood, outro dia é na Acreditas, outro dia não sei layoff o quê. É uma demissão. Layoff é demissão em massa, né? Quando, ali naquele momento que o dinheiro ficou caro, né? A inflação subindo, os juros subia, secou o mercado de capitais ali, crédito, pouca pessoa colocando dinheiro nas empresas, a empresa falou, pô, tem que ser mais eficiente, deixa eu tirar uma parte do time. Então, o que a gente falou? Cara, vamos comunicar qual que é a situação financeira da empresa para todo mundo. Cara, isso daí é totalmente o inverso do que provavelmente a maioria dos empresários pensa. Você não concorda? Que a galera não chega lá no G4 meio com a outra visão, tipo, temos que esconder os números do time, segurar entre nós, inclusive às vezes o objetivo da empresa. Tem umas paradas centralizadoras forte no mundo dos negócios, né? Talvez o financeiro, assim, que a gente passou ali, cara, quanto que a gente tem em caixa, quanto que a gente gera de caixa, quanto que não gera. Isso eu até concordo que talvez foi o momento, né? Exato. Mas tem uma coisa que eu nunca vou concordar, nunca vou entender, que é esconder a receita do time. O quanto que faturou. A galera esconde. Porque... Cara, se essa informação for um diferencial estratégico para você, meu concorrente não pode saber o quanto que eu faturei. É porque tá ruim, né? Cara, se isso for um diferencial para você tá perdido, né? E, porque o time vai achar que eu tô ganhando muito dinheiro e que não vai trabalhar. Cara, provavelmente não... Eu entendo, talvez você tenha uma distribuidora como eu conheci, uma distribuidora de material de construção lá em Pirapora,
em Minas, que os funcionários é muito misturado ali, vida pessoal, todo mundo conhece todo mundo na cidade. Nesses casos eu até consigo entender. Mas se você tem uma empresa que está visando o crescimento, que está visando as coisas maiores, que não tem essa característica muito micro, assim, desse exemplo, cara, não tem por que você não fazer isso. Não tem porque as pessoas não saberam o faturamento, se está indo bem, se está indo mal, o que elas precisam fazer, quais são os indicadores que precisam melhorar e precisam piorar. Sim, concordo contigo que muitos fazem de outra maneira, mas eu não consigo entender, tá? Então, nesse momento em que, voltando ali no assunto anterior, né? Então, nesse momento a gente trouxe isso e falou, galera, a partir de 2023 a gente vai gerar caixa, cara. A gente não vai investir, a gente não vai criar produto novo, a gente não vai... A gente vai tentar ser mais eficiente também, mas não vamos mudar, por exemplo, uma coisa que mudou nesse momento que a gente decidiu isso. O Jonathan, o diretor comercial, estava querendo trocar o HubSpot pelo Salesforce. Ah, vai ser mais barato. Sim, mas a implementação é difícil, né? Salesforce é truncado, né? Ele é bem melhor, mas é mais difícil de implementar. Então, naquele momento, ficou claro para ele voltou atrás. Não precisou eu ir lá e falar, Jonathan, para o projeto Salesforce. Ele falou, cara, já que a gente vai nessa linha, é melhor eu ficar onde eu tô aqui, na ferramenta que eu tô, e não ter o problema. Depois, quando a gente sair desse cenário, a gente sai. Então, existem essas comunicações mais macro de qual que é o objetivo da empresa, o que a gente está fazendo, e também as micro, né? Por exemplo, trazendo um exemplo de agora, de semana passada. A gente tinha uma imersão de M&A, né, de fusões e aquisições, como que você compra, como que você vende uma empresa e tudo mais. E tem uma outra que chama expansão de negócio, que é uma que a gente faz com o Paulo Guedes e tudo mais. E tomou-se a decisão de mesclar esses dois produtos. E quando a gente foi comunicar, apareceram outros problemas. Então, beleza, vamos juntar essas duas imersões. Essa foi a decisão. Então, ao invés de eu ter essas duas, eu junto elas. E então eu vou precisar, a landing page eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar os anúncios aqui, eu vou ter que mudar dentro do CRM algumas coisas. Beleza, isso estava mapeado. Na hora que a gente comunica para o time, e aí já não foi uma comunicação geral, já foi por mensagem, galera, isso aqui que vai acontecer, tal, a partir dessa turma, então vocês só podem vender até aqui, a partir daqui vai ser esse preço, esse jeito e tudo mais. Coisas dos mentores. Na hora que a gente comunicou que isso iria acontecer, aí veio, mas e a planilha de turmas? A planilha de turmas não foi atualizada do jeito que vocês estão falando, que é onde a gente aloca. Já era um problema que não estava no nosso radar, mas está no radar da pessoa que está lá alocando uma pessoa na turma. Então, a informação distribuída, comunicação, isso é comunicação. Né? Não é simplesmente, eu vou comunicar para o meu time, eu vou ser o líder do meu time, vou engajar meu time. É como que a informação chega na ponta para que as decisões na ponta também sejam tomadas e não dependa das pessoas. Por que eu estou falando que é nesse momento de empresa que você deveria estar preocupado com isso? Porque até esse momento, 30, 35, cara, é provável que você ainda consiga ir tocando você, eu faço, eu tomo decisão, né? Eu sei de tudo e tal. Você vai bater num teto. Pode ser que esse teto esteja longe ainda, mas se você com esse número não conseguir, não começar a se preocupar com o seu teto, a se preocupar em se escalar como gestor, inclusive o que eu falo muito na minha aula, né? Você vai chegar nesse teto e você não vai aprender lá. Aí lá você vai tomar porrada. Ou seja, você precisa aprender, você precisa primeiro sangrar no treino para ganhar a luta, né? Você precisa suar no treino para ganhar a luta, para não sangrar na batalha. Então, se você não começar a se preocupar com isso, o seu teto pode estar com 60 pessoas, pode estar com 600, mas você não vai conseguir passar dele porque você não aprendeu antes. É uma merda também, né? Sua qualidade de vida fica uma porcaria. E às vezes, pelo fato de você não ter essa ramificação, essa capilarização da informação acontecendo, você está perdendo o substrato para ter insights tanto para melhorar a empresa quanto para criar eventualmente novas soluções para o mercado, né? Porque o seu vendedor lá na ponta ou o seu suporte sabe muito mais e está com a barriga no balcão. E lembra que a gente falou que os concorrentes eles vêm geralmente num lugar que você não consegue atender. Exatamente. Às vezes o teu concorrente é o seu funcionário que está vendo ali, ninguém está conseguindo fazer isso, a gente perde muito tempo. Só reclamação pra caramba. Um monte de gente deixou ir lá e abrir isso aqui, entendeu? Às vezes o cara conheceu alguma ferramenta, eu acho que um ponto importante que a gente... que é muito diferente hoje, principalmente quem tem seus 45 anos mais, né? 30 anos atrás, 35 anos atrás, era normal,
O dono da empresa sabe tudo, ele fala o que tem que fazer, eu vou lá e faço. Hoje é impossível você saber tudo o que está acontecendo na área de suporte para o cliente. É impossível você saber e você saber o que está acontecendo no software de vendas e você saber qual que é o novo formato que o Instagram entrega conteúdo, qual que é o que está funcionando dentro de conteúdo por e-mail. Então, se você não estiver gerando essa pressão, testes o tempo todo, saber o que funciona e o que não funciona, provavelmente você vai morrer, né? A gente sempre fala também que a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Né? Ou você está crescendo ou você está morrendo, não tem meio termo, tô aqui de boa. Então você precisa estar gerando essa inovação. E eu tenho uma reticência com a palavra inovação que ficou muito ligada a vamos construir uma coisa. Cara, inovação é fazer o básico bem feito, cara. Fazer o básico bem feito. Então, se você não distribui tanto a necessidade quanto a capacidade de tomada de decisão no time, você não vai conseguir crescer o suficiente. Né? E nesse tempo aí já tá na hora do cara começar a pensar em escolher dessas 20, 25, 30 pessoas os melhores ali, os que estão mais alinhados com a cultura e estão entregando mais do que são contratados para entregar e dar a possibilidade deles virarem sócio? Sim. O ideal, o mundo perfeito é você conseguir pagar um salário para ele o suficiente para que ele nem cogite mudar de empresa. Mas geralmente você não tem o dinheiro suficiente para fazer isso, né? E você acaba, enfim. Então, o mercado está muito escasso de bons funcionários, né? Exato. Então as concorrentes ficam ventilando, né? Nem só concorrentes, né? Mas outros segmentos, LinkedIn, ele querer sair. Então, o ideal é que você consiga pagar um salário, né? Um pouco da cultura da Netflix, inclusive, né? Tem lá no livro A Regra Não Ter Regra. A Netflix tem essa... Eu não sei como é que é hoje, acho que mudou bastante. Mas o livro A Regra Não Ter Regras, eu recomendo. Se você não leu, eu recomendo pra caramba. Eles falam lá da cultura deles e um dos pontos é, cara, a gente paga os maiores salários do mercado. Então você não vai sair daqui para ganhar mais em outro lugar. E se alguém te propuser, pode vir me falar que eu vou cobrir seu salário. Caramba, cara. É isso. Se você realmente vale mais do que eu tô te pagando, fique tranquilo que eu vou cobrir. Então, esse é um dos pontos lá. Eles têm lá a parte da como é que ele fala? Sincero... Hoje tá todas as informações super disponíveis, eu não lembro exatamente a palavra. Transparente. Transparência radical. Transparência radical, é isso. Então tem a questão da transparência radical, de dar feedback, das informações estarem todas públicas para que as pessoas tomem melhores decisões. Tem uma questão também que eles não têm budget de viagem, por exemplo. Se você vai... a gente confia que você vai tomar a melhor decisão para a empresa. Então, se você decidir viajar de Nova York para Londres de primeira classe, acho que não, mas de executiva, porque você precisa chegar descansado porque tem uma reunião às 9 horas da manhã em Londres, eu não vou te encher o saco porque eles pagam. Exato, mas eu também vou ter um acompanhamento disso para ver se você está tomando as melhores decisões da empresa. Assim como se eu chegar à conclusão que não, você está fora. Então, é bem legal essa parte da cultura. Então, o ideal seria pagar o salário. O ideal seria pagar salário mais ou menos nessa linha. Por quê? Porque o dinheiro de sociedade, se a empresa der certo, é o mais caro que vai existir. Né? Talvez você faz a conta, deixa eu dar 5% para esse cara aqui, minha empresa vale 50 milhões, então estou dando 2 milhões e meio ali para ele. Né? Pode ser que esses 2 milhões e meio vire 2,5 bi em 15 anos. Né? E pode ser que esse cara... pare de entregar, ou ele se acomode, ou ele ganhe um dinheiro suficiente que ele não tenha... Isso é muito importante também, né? Ele não tenha o sangue no olho ali para continuar sempre naquele ritmo. Ele é o melhor para você naquele momento, mas no próximo passo talvez ele não seja. Então, o fato de trazer uma pessoa para a sociedade, ele só tem pontos negativos. Tirando um, que é alinhar essa pessoa com o longo prazo da empresa. É o único ponto positivo. Você traz a pessoa. Mas contratualmente você tem que criar uma série de critérios ali para diminuir esse risco. Que dá para diminuir esse risco, mais ou menos? Cara, existem vários, né? Eu acho que os dois mais famosos hoje é o que a gente chama de cliff e vesting, né? Para ser bem prático aqui, cara. O cliff é o direito que você pode demitir um sócio sem ter nenhum problema para a empresa. Geralmente você coloca um prazo de 1 ou 2 anos, né? Então, Eslen, eu quero que você seja meu sócio aqui na empresa, você vai ter 4%, mas durante 2 anos eu posso te tirar. Então coloca uma cláusula de cliff. E aí esse posso te tirar é baseado na minha cabeça. Eu quero. Porque eu quero. Não precisa estar explícito o que ele tem que fazer de errado. Você pode colocar nos casos de tal, mas geralmente o que fica é, cara, cliff, se eu decidir que
não é mais, você não é mais. Então, eu trago o seu benefício de você se sentir sócio, mas eu tenho a segurança, eu compro um seguro ali e falo, putz, se esse cara desanimar ou se ele não entregar mais, eu posso tirar ele. Então, essa é a primeira cláusula. E a segunda é o vesting, que seria parcelamento. Então, ao invés de eu te chamar, Wesley, vem aqui que eu vou te dar 5%, eu falo, ó, nos próximos 5 anos eu vou te dar 5%. 1% ao ano. Então, no final do primeiro ano eu vou te dar 1%, no final do segundo ano eu vou te dar 2%, aí acabou o cliff. Entendi. Lembra que você fez o cliff também. Então, você faz os dois ao mesmo tempo. Então, no segundo ano você tem 2%. No terceiro você tem 3%. Aí, se nesse momento eu decidir tirar, você não tem os 5%, você tem só 3%. Entendi. Então é um parcelamento que você consegue fazer. Aí existem as cláusulas de saída, cláusulas de tag along, drag along, várias outras coisas, mas as mais importantes é isso. Mas tudo isso é para quê? Para mitigar o risco de você trazer alguém pro contrato social da empresa, né? Porque se for um contrato social frio, aquele do contador, que você coloca na junta e tudo mais, cara, se você tem 1% e você não assinar um contrato de venda porque você não quer, ou porque você esqueceu, porque você bateu a cabeça e está numa UTI, você não tem um procurador, eu não vendo a empresa. Então você vai criando vários mecanismos para trazer pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, é o momento de pensar nisso? Sim. Cuidado só com quem que você traz para dentro, cuidado com quais termos que você coloca e saiba que se aquilo der certo, esse dinheiro vai ser muito caro. Esse pensamento vale também muito para investidores, né? Tem um cara aqui que colocou colocar 5 milhões na empresa, tal. Você tem um plano para esse dinheiro? Ou é para pessoa física? Pode ser também, mas é sempre uma escolha difícil. Perfeito. E nesse sentido, você falou que é mais ou menos a mesma coisa para investidor, né? Cara, existe algum roadmap assim do cara conseguir uma matriz de tomada de decisão, sei lá, mesmo que subjetiva, assim, para o cara decidir se é hora de deixar entrar um fundo, investir na empresa, se não é? Eu imagino que vá naquela lógica de decidir o que você quer, né? Porque na medida em que entrar um fundo, você tá com um grande maçarico aceso na sua bunda. É isso, a mesma coisa até para o IPO, né? Abrir capital em bolsa, só que é diferente de você ter um fundo, você tem dezenas, centenas de pessoas mas por que você está gastando tanto com isso? E você precisa entregar resultado de curto prazo também para satisfazer o mercado, os investidores. Primeiro, te respondendo, não tem. O que geralmente é aconselhável, né? Algum fundo de investimento te procurou? Ou você está pensando em levantar dinheiro, o que você faz? Cara, pega uma janela de tempo de 5 anos. Eu estou aqui em 2024, deixa eu olhar a minha empresa em 2029. Se eu for sozinho e continuar com 100% da minha empresa, onde que eu vou chegar? Então eu vou chegar numa empresa de 500 milhões em 2029, com 100% meu. Mas tem um fundo aqui querendo entrar e eu vou ter que vender 25%. Eu estou pensando em vender 25% para ele, seja para pessoa física ou seja para ele investir na empresa. Injetar dinheiro. Você faz o mesmo exercício. Cara, se eu tiver então aqui tantos milhões a mais no caixa, eu vou poder fazer A, B, C e D, de modo que em 2029 eu vou chegar valendo 2 bi. Então, eu vou valer 500 sozinho ou vou valer 2 bi tendo 75%? Entendi. Tendo 2 bi tendo 75%, o meu equity, né, pessoal vai ser 1,5 bi. Então, triplo já, né? Exato. Geralmente não vai ser essa diferença tão grande. Claro. Eu fiz aqui, mas aí dentro desse tempo tu também vai ter um monte de entregado, vai ter gente te cobrando. Vai ter, você vai perder um pouco do poder dentro da empresa, você vai ter que seguir alguns critérios ali, que você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal. Você vai ter um sócio, cara. O sócio é sempre, quase sempre é um desafio. Sempre é um desafio, né? Porque não necessariamente, enquanto é só você, enquanto você é o empreendedor, o dono de 100% ali, você está fazendo o que você quer. Se você quer ter um financeiro melhor, pior, se você quer ter mais controle, quer ter menos controle, você quer saber tudo o que está acontecendo, não quer, pode chegar um financeiro ali, que um fundo que fala, cara, eu quero colocar o diretor financeiro da empresa, vai ser meu. Beleza? Beleza. Aí esse cara pode começar a falar, cara, não vou pagar essa viagem que você fez aí, que você está falando que foi relacionamento com o cliente, você ficou no hotel tal, gastou 6 mil reais a diária. Pô, não faz sentido na empresa. Você pode achar que sim. Então você começa a ter isso. Isso é um exemplo bem estrear. Você está falando que precisa de um avião particular para ir para Rondonópolis visitar cliente. E vai gastar 20 mil reais? Cara, não vou aprovar.
Entendeu? Você vai de avião, mas eu vou passar o dia inteiro viajando. Cara, é isso, a empresa não vai pagar. Então essas coisas começam a acontecer e você começa a ter que dar satisfações para outras pessoas. Dentro desse cenário, até uma pauta ali que a gente combinou de falar mais pro finalzinho, linkando com isso do cara que estava aqui no outro lado, desde a concepção de ideia, passando por tudo isso, esse rolê inteiro aí de empresa, até chegar eventualmente em abrir para um fundo, ou vender empresa, né, ou qualquer outra coisa. Você é um cara que já deu quantas turmas lá, mais ou menos? Quantos empresários? Você já fez cálculo? Quantos empresários já passaram pela tua sala de aula? É um bom... Pelo G4, como todo, passaram 20 mil. Na minha aula, sei lá, vamos colocar aí 120 pessoas de média para 35 turmas, uns 4 mil aí. Tá, fechou. É uma galera, né? É uma galera bem legal, assim, em termos de número, porque é nichado. E, obviamente, você faz, network com esses caras, tem o cafezinho, tem o coffee ali no meio da imersão. Aliás, sugiro fortemente que vocês façam, se você é um empresário e busca aí tudo isso que a gente está falando de uma forma mais detalhada. Eu fiz o G4 Traction e fiz o Gestão e Estratégia. E estou no G4 Club também, que é o mastermind deles, o clube lá de empresário. Mastermind não pode falar, hein? Senão tem... não pode, não é o mastermind, não. O pessoal tem o... É verdade. O Mastermind tem os direitos dos nomes. É o clube lá de... É um clube de relacionamento de grandes empresários. É uma grande mente. Vamos falar em português. Sugiro que vocês façam. Mentalidade emocional, cara. Inclusive vou dar uma trilha lá de competências emocionais para os empresários do clube. O que você leu dessa galera aí, meu? Porque, eu sou psicólogo... Acho que esses 10, 15 anos aí estudando comportamento e neurociências me trouxeram alguns entendimentos sobre como o nosso cérebro funciona e nosso comportamento é regido. Mas você passar por 4 mil pessoas lá falando com você e tal, imagino que deve ter trazido alguns insights. Na verdade, nesse momento eu queria inverter aqui a participação. Fala mais pertinho. Na verdade, aqui eu queria inverter a participação no podcast. A gente não combinou isso aí não, hein, cara? Mas esse é um ponto que eu queria até te ouvir bastante, tá? Porque, obviamente, desses 4 mil, muitos eu acabo só sabendo o nome, talvez uns 800, 500 ali eu já conheço um pouquinho do negócio, mas deve ter ali uns 35, 50 ali que eu acabo sendo próximo de fato, né? Fazendo amizade, conversando em temas mais profundos e tudo mais. E uma coisa que eu noto, Wesley, é que, cara, ou estiveram todo mundo muito fodido psicologicamente. Sim, assim, isso é verdade. Por mais que exista, e as pessoas até se sentem mal de expressar isso, porque, tá tudo dando tão certo, né? Tô crescendo, eu tenho um carro tal, eu moro na casa tal, eu viajo para onde eu quero, enfim, olhando de fora, qualquer pessoa que olha de fora, tá tudo certo, mas tem um misto de insegurança ali, e é isso que eu queria trazer para você falar um pouco também aqui dentro, de, cara, por quê? Né? A minha hipótese, e eu trago isso para mim também, passei por maus momentos psicológicos aí no ano passado e tudo mais, comecei a me tratar bastante, mas o que eu vejo, cara, é que na vida do empresário, do empreendedor, o estresse constante, né? Não é aquele estresse de, cara, vai acabar, mas é aquilo, putz, será que vai vender? Que é o pior, né? E aquele lançamento que a gente vai fazer ali, e aquele produto, e aquele cliente que está reclamando, será que alguém já resolveu isso? Será que o meu financeiro vai sair? O que acontece se o meu contador... Sabe, aquele estresse no nível 6, mas que fica o tempo todo. Que é o pior, o crônico, né? E isso que traz o que eu vejo, cara? Eu, além de já ter atendido muito empresário na clínica, na época que eu clinicava bastante, eu atendia muito empresário. Pelo preço da consulta, acabava atraindo um público mais de empresários. E porque também existe uma alta prevalência de, enfim, ansiedade, depressão, né? Depois disso, eu fui um grande leitor de biografias de grandes empresários. Então, eu li do Elon Musk, li do Steve Jobs, e, cara, nessas biografias que o cara publica sem o maluco ter feito o pente fino, Você já leu? É uma desgraceira, né, velho? Os caras são extremamente... Agora vai sair a biografia do Silvio Santos e eu já li um demo ali da biografia. O cara tinha depressão, dormia em quarto separado da esposa, salvo engano.
era complicado, assim, o negócio. O relacionamento com com ele... sabe muito pouco sobre ele, né, cara? Muito pouco, cara. Mas aí que tá, tem um jornalista que acompanha ele desde a década de 90. Caramba. E aí, mais recentemente, parece que ele tipo deu uma aproximada. Exatamente. Musk, né? Só que crônica. Camarim, tem foto inédita dele no camarim. Vai sair a biografia agora. Legal. Ele devia ter já meio escrita e esperou. E aí parece que é assim, cara, um relacionamento, tipo, difícil com os funcionários. Os filhos deve ter sido difícil. Ele ligava pro funcionário e falava não sei o quê, ligava pro outro, era coisa que a gente não sabe, né? Tô doido pra ler a biografia. O que eu vejo, cara? Que o empreendedor, ele tem uma propensão natural a risco, tanto é que tá empreendendo, você assume um risco quando você empreende, você está botando um capital ali, esperando que aquilo ali tenha uma gestão eficiente, que você resolva um problema da sociedade que eu digo agora da população, e que isso traga juros. Exatamente, que traga algum tipo de retorno financeiro ali. Parte desse retorno financeiro, inclusive, você vai ter que injetar de novo na empresa, na expectativa de fazer com que aquele dinheiro que você tenha um ROI, né? Tenha retorno sobre o investimento, inclusive dentro da sua própria empresa, não só com campanhas. Então, cara, o empresário, ele tá lidando constantemente com uma das coisas que é mais nociva para o nosso cérebro na nossa história evolutiva, que é a incerteza. Incerteza é um problemaço, cara. A gente não sabe lidar muito bem com incerteza. Sei lá, sua esposa vai viajar, seu pai vai viajar, seu filho foi numa viagem das crianças da escola e você não tem contato. Será que aconteceu alguma coisa? Será que tá me traindo? Será que meu filho se machucou? Incerteza para nós eleva o nosso nível de estresse por uma razão evolutiva. É importante que eleve. A gente não ter certeza lá na savana africana se tinha um leão atrás da moita ou se era barulho do vento, salvou o cara. O cara que se estressou um pouquinho, foi ali, mexeu ou pelo medo fez um negócio para proteger, ele sobreviveu. O problema é que o empresário, ele tá na savana africana todo dia, né, cara? Principalmente caras que assumem muito risco e trabalham muito alavancado. Vocês no G4 são um exemplo. Vocês são empresa geradora de caixa, mas vocês, quanto tempo existe? 5 anos? 5. Não sei se você pode falar quanto fatura aí. Vamos para 300 milhões esse ano. Então, ano passado foi 205. Que empresa que em 5 anos fatura 300 milhões? Então, a nossa história foi permeada de alguns... Não, a Win acho que nunca demos, mas sempre várias decisões. E aí, sem investimento, né? Sem ninguém ficar aportando capital e tal. Não teve nenhum acelerador importante ali, né? Óbvio que vocês todos têm background de gestão, isso obviamente ajudou, fizeram tudo bonitinho desde o começo. Mas o empresário, ele lida constantemente com essa incerteza, né? Por isso que nós aqui no RD, eu e o Lucas, que somos eu e ele os principais sócios junto com o Matheus, lá no início a gente falou, cara, eu preciso, para minha cabeça, fazer um pezinho de meia na minha física. Inclusive o Thales fala isso no Gestão e Estratégia lá. Fazer um pezinho de meia, eles fizeram um pezinho de meia deles também. Conseguiu um apartamento, conseguiu uma reserva de emergência robusta, conseguiu uns investimentos que dão um dividendo todo mês ali pra gente se der uma puta merda sobreviver. Depois que a gente tirou a cabeça para fora da água, trabalhou igual uns condenados 2 anos, agora a gente está fazendo um investimento na empresa, está trazendo um time mais sênior. Agora é hora da gente jogar o jogo que vocês jogam desde o começo, entendeu? Só que vocês foram muito alavancados porque viram uma oportunidade de negócio e tudo mais. A minha parada, cara, quando eu fui lá no Traction e no GE, no Gestão e Estratégia, eu troquei uma ideia com os empresários ali, no clube também. O clube já é um pouco mais já é diferente porque os caras são mais experientão, assim, a galera já fez o dever de casa, muito provavelmente também porque passaram pelas turmas, é um requisito, né? Mas, cara, até você que tem uma empresa aí, a galera, eles... como é que eu posso dizer? Tipo assim, eu vejo que vocês lá têm esse estresse e tudo mais, até por conta digamos que das relações públicas de um dos fundadores, que dificulta um pouco a paz, mas vocês lá vivem num estresse, com esse estresse 6 constante, porque vocês botaram um puta de um desafio, né, velho? Sim. Eu não sei onde vocês querem chegar, mas imagina se vocês querem chegar no bi. Com certeza, então, 3 anos. Então, isso aí seria estranho se não gerasse estresse. Os caras metem uma meta de 1 bi em 10 anos, seria estranho se não fosse estressante. Aí eu ia achar que tem alguma coisa errada. Agora, a grande maioria dos empresários, cara, e é uma das coisas que eu vou trabalhar lá na trilha do clube, eles não fazem tudo que você falou aqui na aula, aqui no podcast.
Eles não fazem a governança, não fazem a ramificação da comunicação, não tem estratégias, não tem processos, não trazem pessoas, segura um pouco o valor do caixa para trazer para a física, porque tem que trocar de carro, porque o vizinho trocou, em vez de contratar um diretor mais sênior que vai resolver os problemas. Bota para trabalhar no financeiro, o tio. Sabe, Pô, vocês devem ver isso demais lá. Bastante. Aí dá problema pra caramba, porque a pessoa não é confiável, ela é muito jovem. Bota um júnior trabalhar numa área importante, saca? Então, o que eu vejo das pessoas que eu atendi, dos empresários que eu converso, é que existe 2 grandes grupos. Existe a galera que é estressada pra caramba porque compraram uma briga gigante, tipo vocês. E existe a grande maioria, o bolo maior, é a galera que não fez a governança, não fez o dever de casa, cara. E é mais difícil solucionar, fazer o dever de casa ou trabalhar emocionalmente? Aí, um ponto ali, eu acho que isso faz muito... Tem muito paralelo com muitos desses empresários que a gente pensa parecido, assim. Por muito tempo, eu fiz algumas terapias que não deram resultado, não gostei, mas, cara, por que fazer terapia ajuda esses empresários? O que é o... cara, não só empresário, qual que é o fit ali? Não, por que é que assim, é só de falar as coisas? É alguém que vai te dar um conselho? 2 coisas, cara. Organizar a tua parte comportamental e cognitiva. Às vezes, pelo fato do empresário ficar muito olhando algumas métricas específicas, ou olhando concorrência, ou olhando meta, ou alguma coisa assim, ele entra naquele ciclo de digestão ali, fica só digerindo aquelas informações e vira uma paranoia. Esse é o meu problema. O cara fica paranoico, velho. É número pra caramba, o tempo tudo. Todo, o cara tem que bater meta. Exato, o cara vira paranoico. Então você primeiro ter um espaço para desafogar na semana ou quinzenalmente já é interessante. Segundo ponto, você se entender, né, como você funciona, entender como que é o seu modus operandi. Tipo, cara, isso daqui é red flag, isso daqui já é você, pelo contrário, tem que fazer mais, esse aqui tem que fazer menos. Eventualmente, pela tua rotina de empresário, você não vai conseguir fazer menos esse, mas pelo menos você entra na batalha sabendo que aquilo ali é o teu calcanhar de Aquiles e você tenta proteger um pouquinho o calcanhar, né? E um outro ponto é você ter, quando possível, algumas, digamos que, orientações que você não teria mais de ninguém. Tipo assim, cara, é importante você tirar um tempo de férias, desopilar a cabeça, ficar para lá. Agora o Kinobi voltou de férias, a gente está instaurando na empresa uma cultura de tipo, cara, tem que tirar 10 dias no ano, vai fazer alguma coisa que não se preocupa com aqui. Tem que ter essa pessoa de fora te falando isso, pode ser inteligente. Né? Pode ser inteligente. O que eu vejo que é muito difícil, cara, assim, sei lá, devo ter passado por pelo menos uns 8 psicólogas aí antes da minha atual e, cara, falei, pô, vou lá e conto minha história, falo uma coisa, aí pergunto umas outras coisas. Eu nunca dei tempo de maturar também a consulta. E hoje eu vejo que fazendo quase 1 ano direto com a mesma, pô... Ajuda pra caramba. Ajuda, né, bastante, cara? Bastante. Mas assim, ó, eu vou te falar... Eu sou super transparente, eu sou psicólogo. A grande maioria não vai ajudar. Não, vai ajudar. Assim, a gente tem um dado meio que por cima, não dado por cima, mas é que é difícil porque depende do nicho da pessoa. Mas pegando a média de quem procura um profissional da psicologia, dependendo da abordagem, funciona para 60% a 70% das pessoas. Por exemplo, terapia cognitiva... Você tem alguma melhora, é isso? Apresentam alguma melhora. Tá. Funciona para 60% a 70% das pessoas, elas apresentam melhora. 30% não responde. Ou porque está muito grave, ou porque não... Uma interação, ou porque... O profissional é ruim, ou porque ele também não se abriu, não trouxe... Exato, tem esse ruído. Mas, pô, isso que eu tô falando de terapia cognitivo-comportamental. Tem um grau de eficácia de 60%, 70% de quem procura. Agora, o que eu ia falar não é porque eu sou psicólogo e porque eu tenho um instituto e etc. que eu vou, digamos que, ocultar um cenário futuro, por exemplo, da sua vida. Da minha também. A gente comprou uma briga, cara. A gente tem 50 mil profissionais de psicologia que a gente quer capacitar até 2030. Eu sei que até 2030 vai ser É tipo assim... Eu lembro uma vez que a gente fez uma live e você falou isso, agora eu uso como exemplo. É tipo, eu tô assistindo TV e tem uma serpente aqui no tapete. Ela tá treinada, ela não me ataca, mas pô, tem uma serpente no meu tapete, entendeu? Então eu tô assistindo série assim e tem 50 mil profissionais de psicologia que eu tenho que capacitar até 2030 porque eu fiz esse compromisso não só com os meus sócios, como também com a classe da psicologia.
Vocês têm lá 1 milhão de empregos, eu acho, né? Vocês vão bater isso. 330. Então, quanto? 600 mil já? 545, se não vão me engano. bater rapidinho. Mas aí tem esse negócio de 1 bi. Então, cara, vai ser uma cobra no teu tapete até chegar. A questão é criar momentos de desafogar para essa cobra não ficar nesse 6 sempre, né? E na medida do possível curtir o processo, né, cara? Eu acho que é engraçado também. Lendo o livro do Elon Musk, né, não, mas ele é louco, né? Não, mas ele é maluco. Você pega algumas, ele é muito doido. Algumas coisas em comum. No final, o Isaacson, que é o cara que escreveu, ele faz uma provocação, conta um insight que ele teve, né? Ele falou, pô, o cara é genial, acho que ninguém nunca vai questionar isso, mas ele também tem um lado sombrio muito forte que ataca ele, vindo do pai dele lá, provavelmente. E só que será que se a gente tirasse esse lado sombrio, ele ainda seria o Elon Musk? Provavelmente não, né? Não tem teste AB para dois Elon Musk para testar um ou outro. E eu acho que tem uma conclusão parecida assim quando eu vejo para empresários, né? Porque para a grande maioria da população, e eu tô falando das pessoas mais, o cara que já coloca bastante dinheiro no bolso, o cara que viaja, que tem uma casa legal e tal, cara, para a grande maioria das pessoas esse patamar já teria dado, né? Mas essa ambição, essa vontade de fazer mais, que eu acho que inclusive levaram eles até lá, que também traz um pouco desses problemas psicológicos, claro, essa não tranquilidade psicológica para colocar vou te sempre dar um exemplo. a meta acima para ir atrás. O Steve Jobs, ele morreu. Pouca gente fez essa leitura do livro dele, da biografia também do Isaacson. Não li ainda. Não leu ainda? Não, eu lembro que você já me falou, mas 2 vezes eu não li. Velho, tem que ler esse livro, cara. No livro, eles dão um exemplo do Steve Jobs, ele tinha uma parada. O Isaacson, que é o biógrafo, só pra vocês entenderem, ele viveu 2-3 anos com o Steve Jobs, andando pra lá e pra cá nas empresas, conversando, pegando entrevista, falou com ex-mulher, ex-sócio, amigo, filho, ou seja, ele falou com todo mundo dos inimigos e os do outro lado. E uma das condições de publicar é o autor não mexer na obra. Então é a realidade crua ali. Tinha uma parada. É a mesma coisa com o Elon Musk. A mesma coisa com o Elon Musk. Tem uma parada, cara, do Steve Jobs que eles chamam na biografia de. Como é que é? Tentativa de alteração da realidade. Não, como é que era? Não era isso. Distorção da realidade. Momento de distorção de realidade. Parece que, do ponto de vista empresarial, ele botava umas metas, cara, que todo mundo olhava e falava, cara, tu tá distorcendo a capacidade da gente executar porque não tem como chegar. A gente não vai conseguir. E não é necessariamente meta financeira. Quando ele chegou lá e falou, cara, eu quero um telefone que tenha só um botão. Na época era um monte de botãozinho. Os caras falaram, como assim só um botão, cara? Onde é que o cara vai digitar? Ele jogou na água para mostrar que tinha bolhas saindo, para mostrar tem como diminuir, porque cara, se tem ar, tem como ser mais eficiente. E ele dava uns prazos que distorcia a realidade. Na cabeça dele, a realidade se adaptava ao que ele queria. Isso muito provavelmente fez a Apple chegar onde chegou. Muito provavelmente foi isso. Foi essa loucura dele de ir para cima, ir para cima, ir para cima. Quando ele teve câncer no pâncreas, que era um câncer benéfico, era um câncer benéfico, era um câncer benigno, era só operar. O médico, quando olhou as células lá na faculdade, no hospital, ele começou a chorar, porque o Steve Jobs já era o Steve Jobs. Ele falou, caraca, cara, é benigno, é só operar. Aí entrou em campo de novo essa ideia de distorção de realidade. E ele começou com uma aspira que ele ia conseguir matar as células cancerígenas se alimentando só de maçã. Maçã ou cenoura? Acho que foi cenoura, que ele ficou laranja, inclusive, por causa do pigmento da cenoura. Que loucura. E ele não foi ao médico, cara. Porque ele acreditava da mesma forma que o celular pode ter um botão. Lá, deixa eu esticar a corda para até onde vai. É realmente acreditar que não é esticar a corda, cara. Ele tinha certeza que dava para fazer o celular com botão, que dava para diminuir o compartimento para não entrar mais água, que dava para expandir para não sei o quê, que dava para fazer não sei o quê. Ele acreditava naquilo. Era a realidade distorcida. A galera comenta, né, os executivos, que eles olhavam para ele, cara, e não havia dúvidas na cabeça dele que dava para fazer. E aí ele infectava todo mundo na empresa, deixava meia dúzia de nego doente também, né? Enlouquecia metade dos colaboradores. Mas saía. Quando aconteceu o câncer, cara, ativou esse modo de novo. Ele voltou. Ele sempre fez umas dietas bizarras.
Ele foi pra Índia uma vez fazer uma peregrinação lá e descobriu umas dietas estranhas e voltou e fez a vida inteira essas dietas malucas. E aí ele tava com essa parada, cara, porque um cara, guru, sei lá da onde, falou que ele pode matar as células do câncer se alimentar só de cenoura. E ele entrou nessa noia, todo mundo falando, cara, vai, é só operar, é só operar. Aí teve uma hora que ele começou a perder muito peso, começou a defecar sangue, ter um monte de problema. Aí ele decidiu ir, só que aí já tinha feito metástase. Ou seja... O mesmo mecanismo que fez o cara ser o cara, matou ele, bicho. Então eu tenho total certeza do que você tá falando. Eu acho que o que faz essa galera... Eu sempre vejo esses malucos muito disruptivos e das biografias de empresário que eu li, o Elon Musk é o mais louco de todos. Porra, o cara quer popular Marte, cara. Ninguém tem essas metas, entendeu? Acho que a meta da empresa é faturamento, é diminuir o churn, é melhorar o NPS, não popular Marte. Foi uma coisa que o Isaacson falou também, acho que nos primeiros dias dele lá, ele entrou numas... que ele já tinha ouvido falar, o Elon Musk fala isso publicamente há muito tempo, mas ele entrou numa sala de reunião lá e viu a galera discutindo, não, mas como é que vai fazer tal fruta porque não tem um nutriente? Ele falou, cara, os caras realmente estão pensando, não é uma coisa, a gente vai porque os caras estavam realmente planejando como chegar em Marte e como executar lá. Ele falando aqui na empresa, a gente só obedece às leis da física. As outras são negociáveis. Saca? Mas tolerantíssimo a risco, cara. Quem é que vende o PicPay? É o PicPay? PayPal. Quem é que vende o bagulho, bota 250 milhões de dólares no bolso, em vez de se aposentar pro resto da vida, compra 5 foguetes. E deu o all-in mais forte foi no quarto. Acho que foi o quarto lançamento, né? Que se aquele desse errado, ele tinha quebrado totalmente todas as empresas ao mesmo tempo. Foi pra Rússia lá comprar uns foguetes da União Soviética. Aí os caras zoaram da cara dele, acharam que ele era só um playboyzinho. Ele voltou de avião, tabelou no Excel quanto custa pra fazer um foguete e começou a construir. O cara processou a NASA, sendo que queria que a NASA pagasse, financiasse. Saca? É um cara meio fora das ideias. Totalmente. Assim, fora das ideias. Então, assim... Mas se você pegar, sei lá, se for lá atrás também, se pegar um Pedro Álvares Cabral, Colombo... uns caras... sei lá... aquelas frases clichês realmente mudam o mundo quem achar que consegue. Napoleão, né, esses caras todos deveriam ser alguma coisa parecida com isso. Mas pena não ter tanto registro. Naquela época, se meter... sei lá, 300 caras em 6 caravelas no vento. Vazar, nem sabe o que tem, né, velho? Não sei o que tem, vamos descobrir, cara. Que loucura. É dopamina, né? Cara. Dopamina faz o cara fazer as paradas virar. Mas eu concordo, só que aí, vindo pra realidade, pé no chão, de meros empresários normais, é isso numa potência muito menor, saca? Eu só fico na dúvida se é causa ou consequência, cara. Se o cara ser assim que faz ele ser um cara que precisa ser um empresário e ter uma empresa de sucesso, porra, é muito difícil, né? Cara, eu acho que ele tem algum tipo de problema que faz com que seja possível, que ele consegue gerar isso também traz os problemas associados, ou ele fazer isso que é difícil faz ter esses problemas associados. Eu acho que duas coisas. Primeiro, eu acho que para empresas que não vão mudar não é que não vão mudar o mundo, porque é difícil falar isso, porque toda empresa resolve algum problema e, portanto, muda a realidade de alguém. Mas empresas tipo Apple, porra, não, isso daí eu tô tirando a conversa. Eu tô dizendo essa galera. Eu acho que esse povo aí que fez esses negócios, aí, cara, eu acho que a empresa é consequência. Sim, concordo. De um cara que já é daquele jeito estranhão. Concordo. Agora, para nós aqui, como você falou no início do podcast, acho que as pessoas conseguem aprender a fazer o feijão e arroz bem feito e construir uma vida com muita qualidade de vida. Às vezes não vai ser muito disruptivo, mas eu acho que dá para aprender. Mas apesar dessa apesar de serem meio malucas, elas conseguem fazer um negócio bom ou fazer um negócio bom que deixou elas meio piradas? Puta, aí não sei, cara. Essa é a minha dúvida, entendeu? É uma dúvida difícil. Talvez um pouco dos dois. Então. Talvez um pouco dos dois. Houve galinha aí 200%. Se bem que agora o ChatGPT ontem respondeu o que ele falou? Falou que veio primeiro o ovo. Primeiro ovo, isso. Porque aí veio de outros animais e foi Exato, teve alguma alteração genética que fez com que a primeira galinha nascesse. Boa. Riedo, obrigado, cara. Valeu demais pela presença. Eu que agradeço aí, acho que teve bastante coisa legal, espero ter valido muito a pena aí pra você. Quanto tempo que deu aqui? 1h40 de papo, pô, sempre um prazer conversar mais contigo. Mais pra frente fizemos outro aí. Eu tenho que, depois do IPO, voltar. Galera, curta o episódio, mande pra quem você acha que tem interesse e nós nos vemos no próximo episódio. Valeu demais.